Tá contigo. Pode começar? Pode. Tá bom, hein? Vê se eu lembro ainda da entrada. Vamos lá. Bem, amigos do Natasha Podcast, estamos aqui mais uma vez no seu podcast favorito sobre vinhos e bebidas. É isso aí. Como sempre aqui os anfitriões, Emerson Sommelier falando, do meu lado, o meu amigo, companheiro de longa data, Périx Monteiro. Salve, povo. Olha só, e que saudade, hein? Que saudade que eu tava com Cara, esse bate-papo. tava já com muita saudade mesmo, viu, cara? Diria que a boca estava seca. Sim, Você concorda? sim. A gente explica, né, por que que a gente ficou tanto tempo. A gente tava melhor se estruturando, Exato, né? exato. O cenário deu uma modificada, a gente tá com um Equipamentos, novo, né? E a gente sabe, visão nova. sabe que esse mundo dos equipamentos são baratinhos, né? E a gente ainda não tem patrocínio, por favor. Por favor, nosso convidado hoje pode Doações, entra em contato. pode falar lá com os caras lá para patrocinar a gente, seja bem-vindo. É. Hoje, mais uma vez, a gente está com um convidado especial aqui. É um cara também do mundo do vinho, um sommelier de uma casa importante aqui da região. Opa, para quem não sabe, nós estamos no conglomerado de Alphaville, né? Eu chamo assim porque virou um lugar de muitas Ele do Barueri, São Paulo, tem o Vamos Alphaville do Brasil. Vamos deixar bem claro que é um bairro de Barueri dentro do estado de São Paulo, né? Eu falo conglomerado brincando assim porque virou uma região de muitos influencers, muitos produtores de conteúdo, lançadores e, enfim, artistas, ricos, né? E nós estamos aqui, olha só, né? Então estamos lá tentando. Artista, jogador de futebol. É isso aí. E o Pedrão foi uma pessoa com quem a gente conversou, né? Já há um tempo. Me atendeu, eu fazendo uma compra onde ele trabalha, ele vai falar onde ele trabalha. Ele me atendeu e aí a gente criou uma conexão ali por pessoas em comum que nós conhecemos, que inclusive ele depois vai mandar um abraço aí, a pessoa que já esteve nessa mesa, sentado, conversando com a gente também. E a gente eu falei pra ele, eu falei assim, pô, cara, vamos sentar pra bater um papo. Ele falou, cara, quase não gosto disso, só marcar que a gente vai conversar e hoje estamos aí. Pedro Henrique, Prazer, pessoal. sommelier da Enoteca Alphaville. Enoteca Alphaville. Sommelier formado pela ABS. E ele vai contar um pouco da história dele aí, que foi uma história bem interessante, que ele deixou, entre aspas, de ficar só do sommelier ali do salão, de falar do vinho e para uma função que é muito importante hoje, né? Sobre e-commerce, mercado digital, esse mundo que tanto hoje é em voga aí e veio para ficar, né? Para ficar mesmo. Pedrão, o microfone é seu, meu amigo. Se apresenta aí, fala um pouquinho do que te levou para a gente estar aqui nesse bate-papo bacana aí. Olha, cara, dá para começar lá atrás mesmo, viu? Bom, eu sou de Bauru, tá? Não sei se... Interior de São Paulo, cidade do sanduíche. Aliás, sanduíche que foi criado em São Paulo, no Ponto Chique. Tá? Exato. Estudante de advocacia. Exatamente. Que ele estudava nutrição São Francisco. de Não São grávidas. Francisco? Ele estudava nutrição de grávidas. Ele acho que não era médico. O nome dele era Plínio Salgado. Parece que a piada vem pronta mesmo, né? Mas e ele criou essa receita. Eu lembro que a história era o seguinte: tinha um livro que tinha alguns ingredientes que eram importantes para a gestação e ele resolveu criar um sanduíche com isso. Fez sucesso no Ponto Chique, tá aberto até hoje. Sim, já comi lá, já fui Nossa, comer. maravilhoso. Eu fui, foi um dos primeiros lugares. Eu falei assim, não, vou lá porque tinha o Bauru, aliás, a iniciativa até da cidade fez um negócio legal que ela meio que tentou regulamentar, assim, a receita, sabe? Porque Bauru, pô, na minha faculdade, por exemplo, uma apelido era misto, cara. Bauru sem tomate é misto. Aí sabe, tem essa diferença de receitas, assim, né? Tipo, tem misto que é realmente pão, presunto, queijo, um tomate, né? Mas na verdade não, ele vai com rosbife, queijos, picles, é uma coisa bem elaborada, né? E eu lembro que só tinha comido na minha cidade, quando que eu vim aqui pra São Paulo, né? Vim morar aqui pra São Paulo. Aí eu lembro que eu fui no Ponto Chique que eu queria experimentar, né? E realmente é muito diferente do que era servido até lá na minha cidade. Então acho que ainda não chegaram num acordo aí nessa receita, mas tá tudo bem. Mas o original o original é do Ponto Chique, então o resto foi recriação. É que lá teve
tem uma história engraçada que ela teve o Zé do Esquinão e ele popularizou a receita. Ele trocou os 3 queijos por mussarela e ele fazia no Isso, centro. é mais barato, né? Isso. E aí formou o Esquinão. Quem vai pra Bauru, vai no Esquinão. É maravilhoso. Um ótimo lanche pra vocês experimentarem. Então pronto, fica a dica. É isso. Eu Eu já fui pra Bauru, mas não fui no esqui, não. tour gastronômico, tem que ir, cara. Fica bom, maravilhoso. Mas então, eu sou de Bauru, né? E fiz faculdade em Rio Claro. Então, minha vida acabou começando vindo pra cá, né? E lá eu fiz geografia pela Unesp. Foi muito legal, assim, mas eu não tinha vontade de ficar na área. Minha mãe é professora de história, né? Do estado, e eu vi uma vida inteira de muita dedicação, né? E eu falava assim, olha, eu acho que eu não tenho disciplina para isso. Você vai ver isso aí. Não, parabéns a todos os professores. Cara, ser professor é uma vocação, cara. Não é uma profissão, é uma vocação. Vocação. Acho lindo. Quem vai com profissão fica pouco tempo. Quem vai por vocação fica muito tempo. Fica muito. Porque é uma coisa, assim, que demanda muita, né, atenção. Eu lembro que, poxa, eu mal via minha mãe. Eu tava quase sempre na escola, né, tudo tal. Mas a minha família é bem italianona, né, meu sobrenome é Somense. Então, acaba ficando muito com meu avô. E meu avô era um ótimo enófilo, um cara gostava pra caramba. E, assim, eu lembro que antes era uma coisa que era comum em casa, e demorou pra eu entender, porque eu não entendia que aquilo era um vinho, lógico, só descobri quando eu comecei a mexer com vinho. Mas meu avô, ele comprava no mercado, né, e eles vinham aquelas garrafinhas redondas, né, com palha ainda, né, e era um vinhozinho que ele conseguia lá. Vinho de mesa, né? Vinho de mesa, né. E aí, mas era que eu lembro que era italiano, ele falava que não, esse é importado, não sei o que lá. Então tinha uns quiantezinhos dele lá que ele trazia. Achei, aí sempre rolava, eu lembro que macarronada na minha casa era normal. Padrão. E a gente tomava muito lambrusco, não sei se pode falar isso aqui. Pode, claro. Se você quiser. Eu, meus primos, tudo tal, o vinho nunca foi um tabu na minha casa. O maior tabu, na verdade, era a Coca-Cola, né? Que meu avô, acho que ele caía em muitas dessas fake news dos anos 2000. Então, ele achava que Coca-Cola tinha problema, dava câncer, não sei o que lá. Mas tomar lambrusco, ele nunca reclamou. Assim, os crianças podiam. O bom é que Não, mas é tradição, né? A gente tava falando antes de a gente começar aqui que o Brasil não tem a cultura do vinho, né? não tem. E aí a gente falou que você não precisava ir para Europa, aqui do lado você vai na Argentina, lá na Argentina, quando eu fui lá, algumas vezes, e eu fiz amigos, fui na casa de amigos lá, e eles dão o lambrusco, ou eles pegam água com gás, ou a soda, e pegam o vinho e misturam e dão para as crianças, cara. Sim. Porque as crianças branquinhas, a bochecha rosadinha, faz parte, é cultural, da alimentação isso. Eu lembro que 5, 6 e meia da tarde tava todo mundo dormindo já. Também tem essa, né? Já põe as crianças para dormir, entendeu? Não, mas o bom do interior, né? Eu falo porque eu sinto muita falta, é que tá um tempo mais atrás, assim, quem vem pra capital sente o correr do tempo, né? As inovações mais perto, tudo tal, né? Quando você tá no interior, você ainda pega umas coisas menor, né? Tem famílias que seguem mais tradição, né? Então, eu lembro, e meu avô, ele se esforçava muito para manter essa tradição dele, né? E era muito legal. Aliás, o problema do meu tio, que morou em Salto, e tinha que vir quase todo sábado para comer a macarronada dele. Tudo bem. Mas ele manteve muito bem a família unida lá. E vinho, para mim, sempre foi uma coisa ligada a exemplo, né? Então, por quê? Porque eles bebiam e ficavam felizes. Eu nunca tive caso assim na minha família de alcoolismo, nada, Sim. né? Então, Mas quem bebe vinho geralmente não importa, né? meu avô, ele era um cara alegre, então Isso. eu gostava daquilo, né? Isso te remeteu a você falar, cara, pô, você falou que você fez geografia, tá na faculdade. Aí você falou assim, pô, geografia, vou trabalhar como geólogo, vou dar aula, né? Cara? Exato. Eu pensei que ia Mas ser falei, não, eu vou me embrear aí no mundo do vinho. Na verdade, Não, foi por acaso. Foi necessidade, né? Porque a escola pode ser pública, a faculdade pode ser pública, mas morar na cidade, se manter, tudo tal, você tem que ir atrás, né? E eu também vim de família de classe média, tudo tal, então tinha dinheiro para me colocar na faculdade, mas agora para manter eu lá era complicado, né? Como eu falei, minha mãe é professora de estado. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a trabalhar em restaurantes. Aí foi.
um atrás do outro, né? Que era frila, né? Domingo, Sim. tal, não sei o que lá. Pra levantar um E dinheirinho, né? levantar um dinheirinho, pagava a República, né? E conseguia viver ali na cidade de Rio Claro, né? Aí, meu, foi assim, 4 anos, né? E aí eu lembro que chegou a hora, né? Pô, você tá formado, agora vamos pra área, né? Não sei o quê. Não dava dando vontade nenhuma. Porque, tipo, quem começa como professor, cara, é complicado pra conseguir aula, tem toda uma Sim. burocracia, né? E aí eu lembro que eu tava ganhando, eu tinha parado num lugar lá de Rio Claro, que era um estabelecimento um pouco mais refinado, e eu já tava como garçom, tudo tal, né? E eu ganhava muita caixinha. Eu assim, atendia muito bem. Eu acho eu peguei a chave, pô, aqui é serviço. Entendi o que que é serviço, o que que é ser profissional de serviço, né? É dar uma experiência para o cliente, né? Legal. A gente não sabe. É uma coisa que eu falo até para os garçons da Enoteca, cara, a gente não sabe o dia que tá tendo aquela pessoa. A gente nunca sabe se o cara teve uma reunião importante, se o cara teve um dia maçante, se o cara teve uma revelação ali, às vezes uma ex-namorada dele do passado voltou naquele dia, ele tá Sim. super feliz, entendeu? A gente nunca sabe, Qualquer situação. mas a gente tá ali para servir. O nosso Dê trabalho o seu é melhor. servir, melhorar o dia da pessoa, né? Então, quando eu peguei meio que esse negócio, começou a ficar mais fácil, né? E eu também sempre fui aquela pessoa que observava os mais velhos, né? Então eu via meio que eles faziam, pô, aquele cara ali tem que tratar ele bem, porque ele é tal cara, ele vem aqui sempre, tudo tal, é um cara importante, Sim. é amigo do pessoal aqui. Pô, como? Não, não, seu tal, você serve de tal jeito. Beleza. Então foi melhorando. Minha família saiu de Bauru, se mudou, foi pra Piracicaba, que era uma cidade maior. Eu aproveitei, falei assim, ah, mãe, já que vocês estão vindo pra aí, né? Estão aumentando mais, ainda vai ter que pagar aluguel. Sim. Dá um tempinho aí com você, né, mãe? Aí eu entrei no Outback de lá, de Piracicaba, tinha acabado de abrir e tudo e tal. Aprendi muito em questão de serviço. Eu acho que é uma rede que traz uma filosofia de atendimento americano, né? Mas assim, foi trazida para o Brasil, melhorou muito. Eu acho que a gente, quando que eu ouvi a história, assim, de quando que chegou no Brasil, eu lembro que era o Salim ainda, acho que era esse o nome dele. E ele melhorou muito a franquia em questão de atendimento, tudo tal. Cara, foi incrível, assim, foi um ótimo treinamento. Embora seja um serviço americano, que não é usual no Brasil, mas ainda assim, na época que eu entrei no Outback, era muito regado, assim, eles explicavam muito bem as suas funções, você fazia tudo como garçom, tudo mesmo, tudo. Então você saía de lá super preparado, né? E aí o Empório Santa Terezinha, né, me chamou. Aí eu tenho uma história engraçada pra vocês, né? Que lá, tipo assim, era uma rede e tinha vinhos, né? E era um restaurante novo, acabado de abrir ali e tal. Tinha um espanhol, cara, o Júlio, viu? Era um galego. Esse cara falasse assim, olha, vai caber ali. É o dobro do tamanho, vai caber. Você tinha que dar um jeito. Corta o negócio no meio e enfia lá, porque e ele era muito exigente, assim, tudo tal. Mas eu lembro que ele me contratou como garçom. Aí ele viu que eu não gostava de vender chopp, porque o chopp ia sempre pra mesa, você ficava toda hora levando na bandeja. E aí eu falei assim, cara, Não tem história, né? então, e ainda dá trabalho, né? Cara, eu falo que pra você ser sommelier, e até pra você ser maître ou ser um bom garçom de serviço, você tem que gostar de história. Sim. E de vinho, principalmente, porque o vinho, ele não é uma bebida simples. Ele tem uma. A gente já cansou de falar isso, né? Tem uma história por Tem. trás, né? Então eu gosto, às vezes, eu vou num lugar, recentemente, eu fui numa vinícola, porque eu queria conhecer uma pessoa lá, o seu Procópio, que é um cara que tem. Ele tem uma das maiores histórias do vinho daqui da região sudeste, cara. As coisas aconteceram ali na vinícola dele, né? A história da dupla poda que revolucionou o vinho no mundo. Não foi no Brasil. Sim, Revolucionou no mundo. sim. Então é história, né, cara? Então,
Tô percebendo que você gosta de contar história, então você não ia ficar só nisso mesmo. Ah, não, cara. E aí eu lembro que, tipo assim, eu chegava na mesa, eu ia pro sommelier, era o Acácio, um cara que ele era do Senac de Campos do Jordão e ele tava trabalhando lá, ele é muito gente boa. Foi o primeiro sommelier que eu tive contato, assim. E aí eu via ele vendendo tudo tal, comecei a copiar. Então, a mesma historinha que ele contava, eu ia lá e Sim. falava. E era muito bacana, porque, tipo assim, além de aumentar o PLR da mesa, né? Você vende um vinho, um valor adquisitivo maior, você servia uma garrafa. E não tinha mais o cuidado de ter que ficar indo e voltando, tinha um sommelier lá para dar uma olhada. Então eu, como garçom, falei assim, olha, é uma boa ideia vender vinho, né? Porque me alivia no meu trabalho, ainda por cima, né? Eu consigo ter um contato maior com o cliente. Cara, demorou acho que 3 meses. Aí aquele espanhol sempre puxando bem firme em cima da minha postura, tudo tal. Um dia ele chegou assim, eu lembro que eu entrei pra trabalhar, né? Aí tava o Acácio sentado na mesa, ele, tudo tal, conversando. Aí me puxaram, né? Ele tinha um sotaque bem galego mesmo. Daí ele, "Ô, Pedro, venga cá. Tira a camisa." Daí eu olhei, o que aconteceu? Não, tira a camisa. Não, mas o que eu fiz? Ser mandado embora? Não, o que aconteceu? Não, não, vamos conversar, né? Aí ele, tira a camisa, agora tu vai usar essa, tu é assistente de adega. Aí eu falei assim, nossa, não esperava. E aí eu lembro que eu fui super feliz, troquei o uniforme, né? Tudo, e aí entrei no caminho de assistente de adega, né? E era legal, tava absorvendo ali tudo que eu podia com a Cássio e seguindo a casa, feliz, né? Mas eu ficava mais confiante no mundo da cerveja artesanal, que eu já tinha feito um estudo ali de cerveja artesanal, uma introdução, tinha a cervejaria Dama lá em Piracicaba, então eu fiz um cursinho com eles, eu sempre gostei Tinha mais muito, conhecimento. eu sempre gostei muito daquele programa do Michael Jackson, que passava na Cultura, Beer Hunter, não sei se você lembra disso. Não lembro. Cara, era um programa, acho que década de 70, e ele ia, tipo, viajando, assim, né, em cada cidade, assim, da Europa, tomando a cerveja especial, Sim. contando um pouquinho da história, contando o que se servia naquela região, tudo tal, como foi feito. Eu achava aquilo muito massa mesmo, né? E aí eu falei assim, vou ficar aqui mais pra esse lado. Aí um belo dia chegou um cliente, ele virou assim, olha, que um vinho Bordeaux. Eu virei Bordeaux, veio a uva Bordeaux suave na minha cabeça, porque eu não estava ligado em vinho como eu estava focado na cerveja, né? Bordeaux a gente não tem, senhor. Esse é vinho suave, a gente não trabalha com vinho suave, só tem vinho seco aqui. Meu, o cara olhou pra minha cara com uma decepção, velho. Uma decepção. E aí ele, chama seu gerente, fazendo favor. Fui chamar, tem um cara lá vendo vinho lá, dá uma olhada lá, Espanha, fazendo favor. Aí foi o espanhol lá. Pouco, daqui a pouco o cara vai pro caixa com 2 vinhos na mão, tudo tal. Aí chegou o espanhol, eu lembro dessa bronca. Essa bronca, cara, eu nunca esqueci ela. Pedro, Bordeaux, região da França. Tu não sabes, tu não habla. Tu não sabes, tu não habla. No outro dia, eu falei pra minha mãe, vê na sua escola aí, né? Eu lembro que ela ainda não estava aposentada. Jancis Robinson, negócio de vinho, qualquer coisa que tem aí, que o Acácio tinha me passado um livro que eu quero estudar, né? E aí, eu lembro que depois daquele dia eu comecei a estudar sério vinho. Eu falei assim, não, eu quero absorver. Ela foi a sua virada de chave. Foi, ali foi. Ali foi Pedro, que só vou pedir, chega um pouquinho mais perto do microfone só. Aí, beleza. Isso. Tá ótimo. foi. Ali foi a virada de chave porque eu sempre fui muito orgulhoso. E aquela ali foi. Cara, acho que faltava alguma coisa para despertar, porque às vezes a gente não que se acomoda propositalmente, né? Porque a gente entra numa, eu não gosto muito dessa frase, mas a gente entra numa zona de conforto e a gente não começa a ver outras coisas, né? É, Por exemplo, pô, você foi colocado lá como assistente de adega. Pô, mas deixa eu entender melhor o que é esse mundo, porque esse mundo. né? Então a gente sabe que o vinho hoje ele é a região onde ele é feito, né? Então, pô,
E os franceses, não sei nem se o cara tinha descendência francesa ou não. Se fosse francês, então, o cara ia te bater. Eu acho que eu tinha tomado uma baguete na cabeça. Porque os franceses falam que eles são o pai e a mãe dos vinhos, né, cara? Sim. Os portugueses falam a mesma coisa, os italianos falam a mesma coisa, né? Os argentinos também falam, os chilenos também, e assim vai. E a nossa amiga que veio aqui falar da história do vinho, né? Sim, Ela falou que veio lá da China, né? exatamente. Tudo começa na China também, né, cara? Aliás, né? Mas o primeiro. Como agora está primeiros tendo ataques foram na Geórgia, né? Se eu não me engano. Isso, então os primeiros relatos foram na Geórgia. E o episódio dela, depois se você puder assistir, ela fala que você consegue ver a idade pelo DNA que era encontrado nas taças lá, né, cara? Ela é arqueóloga mesmo, né? Ela é, cara, arqueóloga formada por uma escola aí, universidade americana. Braba. É o pessoal da pesquisa, né? Eu acho muito incrível que quando que você faz um curso mais profissional, você começa a ver esse pessoal da pesquisa do mundo do vinho, né? Eu lembro que tinha uma discussão, o Mário Teles e o Borges, né? Eles discutiam muito sobre o mineral, né? Sobre o aroma mineral dentro dos Sim, mineralidade. Porque o Borges, ele tem uma ideia, né, que tem até matérias, né, que já publicadas, tudo tal. Pô, realmente, a uva, né, como é que vai passar a mineralidade ali pro negócio? Será que isso não foi uma construção coletiva? Então, ele tem todo uma reflexão em cima disso, né? E, ao mesmo tempo, o Mário Teres fala assim, para, Borges, claro que tem. Então, é muito legal isso quando que você começa a chegar num nível mais profissional e você vê outras discussões de nível acadêmico, né? Porque do sal, né, cara? Por que os vinhos brancos mais próximos do litoral, onde tem correntes de ar litorâneas, marítimas, a gente consegue sentir mais a mineralidade do sal do vinho, né? Sim. Sal mineral, né? Por causa do vento, né, cara? Gruda Sim, carrega, né? no fruto, a hora que você vai produzir. Tá. É que a discussão daí é que são em meios químicos, vamos dizer assim. Ah, tá, de você não ser modo natural. Não, meios químicos que eu digo, por exemplo, não tem, como que eu vou ter um mineral em uma bebida, algum sal, algum lado mineral, vamos dizer assim, uma nuance mineral numa bebida que não tem, vamos dizer assim. Que ela é feita com uma uva que não vai ter sais, não sei o que lá, ou vai passar por um processo e não vai ter nada. Será que isso não foi construído? Eu lembro que era uma discussão assim, né? Eu cheguei a dar uma aprofundada um pouquinho, mas foi no primeiro ano da ABS, mas quem tinha mais mesmo o amplo conhecimento disso é o Borges, e não dá para competir com um cara desse. Mas eu compreendia mas eu achei legal na ABS exatamente isso, que você entra numa escola de vinho, você vai ter a qualidade coletiva, né, que eu falo, né? Você vai ter vários interessados naquele assunto lá, e dentro de lá você vai criar uma rede, né, de onde você vai tirar, né, suas dúvidas, seu conhecimento, tudo tal. Então, por exemplo, eu tive um aluno, que foi aluno comigo, que é o Laurence Casagrande, ele é da Confraria Os Bacanas, ele era um cara muito, muito estudado, assim. Então, várias discussões e dúvidas sobre o mundo do vinho, eu tive com ele sobre o que achar, tudo e tal, e aprendi muito. Então, acho legal que as escolas, elas trazem esse ambiente de troca, né? E até ponto de discutir coisas de nível acadêmico, tipo, na química da videira não tem isso, como que a gente... Já entra uma enologia, né, cara? Entra numa enologia. Da alquimia da produção do vinho, né? E é muito legal, porque o vinho, ele tá aqui, ele tá garrafado, tudo e tal, mas por trás dele tem toda uma história, uma logística, Uma história mesmo. História mesmo. E aí, quando que você toma a noção que você tá não só tomando uma bebida, mas sim adquirindo realmente incorporando aquela história, né? Você tá bebendo, né? Cara, quando eu posso, que eu vou servir um vinho, programação, tal, se der tempo de fazer isso, eu gosto de contar a história, né? Sim. Falar, esse vinho assim, sensado, veio de tal lugar. Mas aproveitando da gente aprofundar um pouco mais na sua história, Pedro, eu vi que você, como eu, você gosta muito do vinho brasileiro. Cara, eu adoro.
E eu vi que você trouxe 2 vinhos aqui pra gente, né? Trouxe Um cara que, quem gosta de beber vinho e já gosta de vinho paulista, ou já ouviu falar em vinho paulista, conhece a Guaspre, né? E os vinhos, vinícola premiadíssima fora do Brasil, no Brasil, então não se fala. E um outro vinho de uma coisa que você gosta de falar também, que são pequenos produtores. Hoje a gente não pode nem falar mais que a Guaspre é um pequeno produtor, né, Cão? Não. Eles não são grandes, né, como o outro, mas não é pequeno, deixou de ser pequeno. Porque tem um investimento pesado, né? Tem. E estrangeiro ainda, né? Mas Se assim, eu não me engano. uma coisa que eu falo, por exemplo, Mas fala dos pequenos produtores, Vamos começar pelo Isso, porque eu já tô com a garganta, conhecido. eu tô com a garganta seca, a gente precisa abrir isso aqui, cara. Qual que você vai abrir pra nós? O La Gran Beleza, tá? Ele é um Cabernet Franc. Acho que vamos começar por ele, porque o outro é um casinho. Então, geralmente sou eu que abro, cara, mas como você Deixa. é um sommelier Atuante, atuar, preso lá na frente, né? Se eu te contar que, olha, faz um tempinho que eu não faz isso? Pior que Não, mas é que nem andar de bicicleta, cara. Não esquece, não. E a gente, como eu tava falando, eu também sou, quem ouve aqui, acompanha eu lá no Instagram e acompanha aqui, sabe que eu sou um defensor do vinho brasileiro. Conheço bastante gente, sempre falo, sempre tenho oportunidade, sempre tô tomando vinho brasileiro. Esse barulho é sensacional, tá? E trazer o Pedro aqui, a hora que eu estava olhando a biografia dele, vi que ele também é um entusiasmo do vinho brasileiro, então falei, mas tem que trazer, falar de... A gente estava falando de ABS, uma das aulas, acho que mais incríveis que eu tive na ABS, vocês conhecem, ele já veio aqui, né? Aliás, o professor, Sr. Sérgio Bruxo, para mim foi um grande exemplo em questão de vinho, mesmo ensinar vinhos, ele é um grande professor, um grande mestre. Eu lembro que a aula que mais me impressionou em todo o meu curso foi a aula de vinhos do estado de São Paulo. A gente tem 50 produtores hoje no estado de São Paulo. Né? A última vez que eu vi estava em torno disso. Para quem, só fazendo uma parênteses, o Bruxo, o Sérgio Bruxo, tem um episódio dele aqui, depois vocês procurem aí no canal. Sim, vou deixar o card no final, vocês assistam lá o episódio. Bruxo, mais uma vez, um abraço, meu amigo. Você é um cara que mora no nosso coração, você tem cadeira cativa que você sabe disso. Então, o Sérgio, quando ele foi fazer a aula, né? Viticultura do estado de São Paulo. Você está estudando vinho e você fala assim, cara, o que ele vai apresentar? Porque eu conheço, acho que 3 de nome, assim. Aí a gente até fez algumas especulações do que ele iria servir e tudo tal. O cara chega e me dá uma aula explicando rotas, explicando importância, por exemplo, daqui de São Roque, por que São Roque era tão importante, explicando que os primeiros vinhedos que os poucos portugueses chegaram, o cara tentaram colocar no Tatuapé, entendeu? Sim. Deu errado. Né? Então ele trouxe exatamente essa história, essa cultura, né, do vinho local pra gente, né? E olha, quem perdeu aquela aula, eu tenho uma dó, assim, porque boa parte do que me motivou, Quem foi lá saiu com triplex na cabeça, cara, né? saiu, porque eram vinhos incríveis, pequenos produtores, porque assim, o Bruxo, a gente tava falando do Beer Hunter, que é o cara que vai, pega cerveja, tudo, aquele programa da TV Cultura. Pra mim, o Bruxo é o Michael Jackson, Wine Hunter. versão Wine Hunter. Mas eu sempre tive Bruxo como referência, né, cara? Porque eu tô no mundo do vinho, eu devo estar um pouco mais que você, mas, como eu falei pra você, eu não atuo profissionalmente, né, cara? Vinho pra mim é um hobby. Fui estudar vinho como hobby. Não sabe que eu trabalho com tecnologia, o Péricles é um entusiasta também do mundo do vinho, um enófilo, bebedor, tem muita litragem. Mas quando eu comecei a estudar, a me interessar pelo vinho brasileiro, um dos primeiros que eu fui ter referência foi o Bruxo, né? O Fabinho da Góis, né? Os nossos amigos lá do Sul.
O Adolfo Lona, embora seja argentino, mas, né, a gente brincou depois, é o argentino mais brasileiro que eu conheço. Brasileiro também. Não, tem, acho que de nomes, Mário Gás Mário também, Gás. né? O pessoal da Larentes, eu não sei se Da Larentes, legal demais também, aquele vinho. Lídio Carraro, incrível o Carraro, trabalho incrível. que São fizeram, sensacionais. incrível. Uma das menores vinícolas para conhecer no Sul é de Carrara. Hoje, né? Você fala perto do microfone. Hoje a gente tá crescendo cada vez mais, né? Eu acho que tá visível assim que o mercado brasileiro anda crescendo, como a gente estava discutindo, cada vez mais aparecendo em premiações, Sim. tudo tal, né? Se desenvolvendo, né? Até que você tinha me comentado do Maria Maria que ganhou o prêmio Isabel. Cara, aí Aliás, a gente tomou na sua casa esses dias, né? E ganhou pontuação, foi? Não, Brasil. tem lá pra gente já tomar. Você mostrou, é Foi verdade. na Decanter Wine Awards do ano passado, Sim, da Casa Geraldo, o Gran Reserva Syrah deles, que ganhou 94 pontos. é verdade. Você mostrou. Esse ano da Maria Maria, que é o Isabel Syrah, 2023, que, para quem sabe, já cansei de falar, mas vou falar também, audiência rotativa. Uma das maiores instituições de avaliação de vinhos do mundo, que é uma instituição inglesa, a Decanter World Wine Awards, nome difícil de falar, né? Difícil. E trava-língua, e ela recebe rótulos do mundo inteiro, né? Esse ano tinha mais de 50 países lá, e o Brasil não podia ficar de fora. E esse ano esse vinho brasileiro de Minas, né, não lembro, agora me fugiu a cidade, cara, mas é da Serra da Mantiqueira, ele teve 96 pontos. Se não foi o maior vinho da história, teve uma pontuação lá na Decanter, se não é o maior, é um deles, né? E eu nunca tomei um vinho brasileiro dessa pontuação, já tomei um de 94 pontos, mas 96 eu ainda não tomei. Então, pra gente ver como é que o vinho brasileiro melhorou muito, né, cara? E eu acho que você deve passar por isso. Eu já fiz algumas degustações, alguns jantares harmonizados já. eu tive uma experiência que eu posso te contar que foi Conta uma, porque eu tenho umas que eu já contei aqui, cara, de fazer degustação a cego. O cara pensou que tava tomando baita um vinho argentino, tava tomando vinho brasileiro. Mas acho que antes da gente evoluir para esse papo, fala pra gente um pouquinho Do vinho, isso, da história. Esse Pô, daqui, me conta a história dele, senão o povo eu já tô da acabando vinícola. de vocês, porque eu gostei, entendeu? Eu gostei. Me fala da vinícola, Então me fala da- dos produtores que se conhecem, fala deles. Vinícola Pequena é um casal de produtores, tá? Então, o marido fica... Se você quiser mostrar o rótulo ali para aquela câmera. Essa aqui, Você? É? E essa daqui? essa aqui. Também perto. Eu também, pode virar pra essa daí, ó. Você coloca bem na altura da minha cabeça aí que vai. Isso. Aí, isso. Isso aqui é um casal de produtores, tá? O cara fica mais no vinhedo, a esposa cuida do comercial, né? Então, como que eu conheci? A vinícola se chama La Gran Beleza. La Gran Beleza. Beleza. La Gran Beleza. La Gran Beleza. Fui na Pro Wine, Beleza. acho que há 2 anos atrás, eles estavam lá. E conheci tudo e tal, fui conversando com eles. Muito legal. Achei o vinho muito digno. Eu acho que, assim, um Cabernet Franc dessa qualidade, se você fizesse umas cegas aqui, colocasse Sim, Bordeaux francês, Cabernet Franc francês, cara, assim, californiano, que França, ele é. você ia ficar, Sim. tipo, cara, né? E eles têm um taná também. Lembrando que a gente não vai fazer comparação de países. Sim, São coisas diferentes. A gente vai falar de qualidade. Está dando referência e está trazendo isso. A gente está falando pessoas, vamos dizer assim, é como se a gente estivesse dizendo pessoas que fazem isso há mais tempo, vamos dizer assim, né? Estamos dando referencial e o tempo que a Lembrando gente daquela tem. frase que uma vinícola jovem até seus 200 anos, Exato. isso aqui é um neném. Exato. Não, neném não, um feto. Ela acabou de nascer. Um espermatozoide. Espermatozoide isso daqui. Então, o que que Cara, deixa eu lembrar o nome dele certinho agora. Peraí, Sem crise. esqueci. Vou pegar aqui na E é um vinho muito bom, né, cara? Sim. É um Cabernet Franc, né, cara? O Cabernet Franc ele é um vinho muito estruturado, né? Que é uma coisa curiosa, né? O Cabernet Franc, ele antigamente no Brasil, ou até aqui no Hemisfério Sul, no Hemisfério Sul, Argentina, Chile, ele era usado um vinho para corte. O que é um vinho para corte? Para você completar ou você ajustar um vinho, como um Cabernet Sauvignon, um Merlot, algum outro vinho.
Ou ele entra como blend lá com uma É, isso, porcentagem. E começaram a fazer vinho só também falaram de corte, que é só o vinho, só ele, ou a grande porcentagem de vinho aqui no Brasil, acima, acho que até 85%, pode chamar de vinho de corte, que é uma uva só, né? Sim. Se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrigem aí, escrevem aí nos comentários. Então, o Cabernet Franc, e eu estava falando com o Pedro, né? Já falei isso com o Pélix, que é uma uva, falei com o Bruxo, né? Que aqui no Sudeste é a Syrah, lá no Sul, Cabernet Franc está ganhando muito, muito terreno, daqui a pouco ele está incomodando a Merlot lá. Mas conseguiu achar o nome deles? Nossa, eu não achei. Não achou, sem problema. Depois a gente fala aqui. A Peraí. gente coloca na legenda. E antes de mais nada, eu quero pedir vou para lembrar. você que, é verdade, a gente ficou um tempo afastado, mas, por favor, não deixa de se inscrever no canal se você está assistindo pela primeira vez. Deixa o seu like aqui, é importante. Somos um canal pequeno, somos um canal feto, como a gente estava falando, né? Em relação às vinícolas. Mas, quanto mais curtidas tiver, a gente sabe que mais relevante vira o conteúdo. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais motivação para trazer pessoas aqui para a gente conversar e trazer curiosidades para vocês do mundo. E Não só dos vinhos, os nossos de amigos outras que bebidas. já acompanham o nosso trabalho, gostam do meu trabalho, por favor, trata no dedo no like, né? Exatamente. Fala por Compartilha. aí, Tem uma setinha assim do compartilha, lado, né? assim, ó. Pega ali, lista do WhatsApp, manda pra família, pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo. Se for no Instagram, é aviãozinho, tem um Aviãozinho. aviãozinho, você vai lá. Tem um cara que eu acompanho ali no Instagram, fala, senta o dedo no aviãozinho e Exatamente. manda lá. Mas é mais tranquilo, Pedrão. E Ó, eu tava tentando lembrar o nome aqui, cara, porque é aquela coisa, vendedor, cara. Hoje em dia eu não lembro mais o nome nem da minha mãe. mas a idade vai piorando, viu, cara? Não Então. quero te dizer não, mas vai piorando. Mas qual que é a pegada? Eles são pequenos produtores ali de Pinto Bandeira, né? Tem uma propriedade muito pequena, pode ver que essa Isso aqui é 3.432 garrafas. Essa aqui é a 276. São garrafas numeradas. Eles conseguem fazer, acho que 60 mil litros. Se você visita lá, cara, pequenininho, bem íntimo, tá? Fermentadora, coisa nova. Paulista? Ele é do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul, Pinto Bandeira, isso. Pinto Bandeira, né? Então a esposa dele acaba ficando mais no comercial, né? Esses rótulos é uma amiga dela que pinta, são quadros originais. São maravilhosos. Tanto que a gente até tinha um probleminha com eles no começo, que, a gente tá colando o rótulo aqui, então é muito manual mesmo. Sim. Sabe? Artesanal, né, É cara? artesanal. E aí, ela tá começando agora, lançou o Pipistrello, que é um outro vinho deles que tá incrível. Eles têm um Taná que... Pipistrello porque é da uva... Pipistrello foi um corte que eles fizeram. Tá com a Alicante, tá impressionante. Nunca vi Alicante a Boucher? Alicante, não é? Aqui na Serra e deu Não? certo. Nossa, eu já tomei os Alicantes, Legal. puxa, é legal. Ficou legal demais. É um corte que eles fizeram que tá ótimo. Que é outra coisa que pegou bastante foi as uvas portuguesas aqui, né, cara? Toriga Nacional. Toriga Nacional, sensacional. Eu adoro as Torigas Nacionais que são feitos aqui, cara. Às vezes eu vejo muitos dos meus clientes que são um pouco mais leigos, assim, né? Eles falam, pô, Brasil não tem custo-benefício, não sei o que lá. Cara, esses dias eu lembro que eu tava no mercado, tava querendo tomar um vinho, mas eu ia comer carne moída. Eu falei assim, não vou gastar. Eu lembro que eu peguei Que relação com a carne moída, cara? Se for uma picanha de carne moída. Se for... Tenho certeza que era esse segundo. Vai cair, muito barato. Aí eu virei e eu falei assim, vou pegar aqui da Miolo, que o Miolo tá fazendo um Toriga, né? Que é muito bom. Que é um vinho de entrada deles. Acho que 40 reais. Tá na faixa entre 40 e 50 reais, tá? Tomei tudo. Você já tomou muito Já. também. Então, aí você vem, você fala, pô, não, mas tem custo-benefício, uma coisa que eu falo pra todo mundo que começa a entrar no mundo do vinho, você nunca sabe nada. Aceita você entender as coisas. Porque no começo você começa a ficar, cara, eu ouço cada pérola, eu acho que eu queria fazer um bingo, assim. Vinho de 15% de álcool, se não for bom, eu tenho uma dó dessa pessoa, porque minha uva favorita é a Pinot Noir, né? Eu falo assim, cara, vai ser difícil de você tomar um Pinot Noir na vida, eu acho que você nunca vai achar, você nunca vai conhecer a Borgonha, né?
E aí, 15% de álcool, 14% de álcool tem que ser pra ser vinho bom, não sei o que lá. E a pessoa nem sabe, às vezes, porque o vinho tá com 14, 15% de álcool, né? Exato. Bem isso. E aí, tipo assim, vem com tanta coisa formada. Não, cara, não pode. Você tem que ser uma página branca no começo. Pô, não gosto de vinho branco. Calma. É. Vamos Sim, testar. Eu gosto de vinho brasileiro, né? Gosto de vinho brasileiro. Cara, o que que eu ouço disso? Mas, com todo respeito, gasta dinheiro com vinho reservado. Não, Exato. é o vinho, beleza. Mas eu não tô falando que não é um vinho para você não tomar. Mas entre tomar um vinho reservado e um vinho brasileiro desse aqui, eu não tô falando de preço. Porque esse vinho aqui, provavelmente, ele deve ser bem, mas não sei o preço dele, tá? Deve ser bem mais caro que um vinho reservado. Eu tô falando de qualidade, Sim. ok? De qualidade. Ou às vezes você vai achar um vinho, eu não sei, se custa R$ 100. Que no mundo do vinho, você trabalha num lugar onde vende isso, depois você vai falar, você deve saber muito mais que a gente, aí você tem um e-commerce, você paga R$ 100, não sei se é isso, tá? Estou fazendo uma suposição. Você vai encontrar um vinho, e hoje a gente é bombardeado por vinhos argentinos, Malbec, vinhos chilenos, Sim. O Chile, que principalmente. quando você é bombardeado, você vai achar coisa boa, você vai achar coisa de qualidade duvidosa, gente. É o mercado, ponto. Como tem cerveja, como tem outros produtos que você consome. Dê preferência para esses vinhos. Dê a chance Sim. de eu provar. Quando a gente fala, né, com nossos filhos, eu tenho filhas, né? O Pérez também tem, não sei se você tem, ô Pedro. Você saiba, não. Não apareceu, hein? Mas eu tenho. Fala assim, eu não gosto, mas você já provou? Não. Então, pô, prova, cara. Né? Prova. Exatamente. Prova. Porque o que que acontece? Mas vamos falar do chileno. Sim, tem muita coisa boa. Amo o vinho Coisa chileno. boa. Amo. E também tem coisa que. Sim, cara. Sim. Uma vez, eu não vou falar o lugar, mas eu recebi um rótulo para vender. Eu achei muito estranho, porque o contrarótulo tava sobrecolado, né? Ô, louco. Eu olhei e falei assim, ué. Por que tem um rótulo chinês aqui? E o vinho era chileno. A R$29,90. Meu Deus do céu. Bomba foi isso aqui. E aí, Não fecha. cara, na hora que eu olhei assim, eu tentei entender o que que aconteceu. Com certeza foi alguma coisa que saiu do Chile, foi pra China, não deu certo de entrar lá e voltou pra cá. Entendeu? E tava ali, Tá bom. numa promoção, menor preço do lugar, né? E tá bom, teve gente que levou. Eu não tomei aquela bomba porque eu já sabia que era bomba. Porque pode ter vários motivos. Pode ser quando o vinho saiu lá do Chile, já não saiu Eu não saiu. uma qualidade tão ruim. Vamos falar assim, vai. Vamos falar bem claro. Deu uma voltinha. Pô, mas deu uma volta no mundo. Voltou, né, cara? Então o vinho, para ele continuar tendo a qualidade dele, tem que ser climatizado. Não precisa ser o tempo, se for o tempo todo, melhor. Mas a grande parte dele não tem muita variação durante muito tempo de temperatura, de clima e etc. Né? Você tem 1 milhão de fatores. Então não tem, gente, não tem milagre, cara. Se você vai num lugar onde as taxas de imposto que a gente tem nesse país, Exato. taxa tributária que você tem, se você comprar vinhos por menos de R$29, não tem segredo, não tem milagre. Não Tem milagre. Não fecha. Ou o cara precisa desovar aquilo, ele está tomando prejuízo, né? Ou é artigo de contrabando, o cara tá lavando dinheiro, ou cara, ou é ruim mesmo, é ruim. Ruim. E aí, É porque uma garrafa dessa, para quem produz, né, Pedro? Uma garrafa dessa, com rótulo, com cápsula, com rolha, né? Isso eu tô falando só da matéria-prima, Só do só do vidro, vidro, né? para receber o líquido. não tá Já falando parte de 20 o técnico aí. que vai Isso, mão de obra, Exato, mão de obra, Sim. né? Se você tiver algum problema, alguma praga, principalmente o solo brasileiro, né? A gente tem muita umidade. Pro vinho deixa chegar nessa. Esse daqui, a safra dele é 2022. Ele começou a ser feito em 2020, Isso é. Porque ele tem exatamente seus 18 meses de barrica. entendeu? Porque esse aqui tem 18 meses, então não é nem 2020, ele é 2019. 2019. Sim. Então, para esse cara vir para tua mesa, cara, o cara teve que investir um dinheiro de 3, 4 anos atrás. Exato. Então não vai ser barato. E outra, né? Colocou na barrica, vai evaporar, Sim. você vai perder. Exatamente. Tem, Cara. tem tudo isso. É que a pessoa só vê o vinho, né?
não imagina toda a logística que tem atrás. A gente que conhece, né, e tem que traduzir para a pessoa. Mas, nesse assunto, Mas por que fa- que eu acho mais legal você optar por um vinho nacional na maioria das vezes, que é o que eu tento fazer? Sim, se eu tenho preferência, eu vou pelo nacional. Você sabe como é que foi a chuva no ano passado no Rio Grande do Sul. Você sabe como é que é o clima no estado de São Paulo. Você tem noção do que está perto de você mais do que está longe. Então, eu não sei se no Vale Central, em 2020, teve exatamente um nível de qualidade Sim. pronto. Sim, sim, Eles totalmente. falam que não sei. Exato. Se eu não me posso estar enganado. É aquilo que a gente fala, né? A gente despreza o que está perto da gente por uma questão de comodismo. Você fala assim, parece que não deu trabalho. Mas isso que você falou, aqui a gente está vivendo exatamente aquilo que a fruta que está aqui dentro viveu. E aí você acha que o cara lá no Chile está vivendo, e aí de repente lá tá totalmente fora no clima, fora, deu tudo errado. E você compra achando que tá, né, acertando. Então, assim, lógico, você pode, conforme for aumentando o seu conhecimento, né, o seu tempo para se dedicar a esse hobby, né? Vamos falar lá de um enófilo, né? Como um enófilo. Você pode aumentar, né, o raio, ir conhecendo tudo tal, mas por que não começar pelo seu país, sabe? Eu acho que é um negócio tão legal você começar a falar Sim. assim, poxa, cara, o Brasil tem bons vinhos, né? A gente tá falando desses vinhos mais de batalha, de 39, 40. Pô, cara, que nem eu falei, a Miolo tá fazendo um serviço muito legal, Sim. um Tá trabalho muito popularizando, que é isso que a gente popularizando, fala. É isso que a gente quer, cara. popular, né? A gente conversou dos bares de São Paulo, né? Um Sim. pouco antes. E tem o Los Peros, que é um bar que eu visito sempre, que é mesa na rua. A das meninas da sede, lá em Pinheiros, cara. Você vai tomar o vinho na calçada. Nada. Porque o barzinho delas lá é pequeno, cara. Cabe 10 pessoas lá dentro. Então você vai de sábado lá, é uma loucura aquilo, cara. E ela tem vinhos de pequenos produtores, de grandes produtores, vinhos artesanais. E é sensacional. E é isso. Você falou assim, pô, eu gosto de vinho, vou fazer uma viagem, vou pro sul, legal, vai, tem condição, vai. Vou pra Itália, vou pra Argentina, vai. Mas aqui pertinho da gente tem. Você vai para São Roque, que é o lugar mais conhecido de São Paulo, porque São Roque tem história, São Roque é pioneira no estado de São Paulo de vinhos, né? Vai lá na Góis do nosso amigo Fabinho, tem vinhos sensacionais, cara, vinhos premiados. Você vai passar um dia lá, fazendo degustação, Sim. tour dentro da vinícola, fazer piquenique. E vai lá na região de São Roque tem outras vinícolas. Pô, mas você quer? Vai em Indaiatuba. Indaiatuba tem uma vinícola que faz um cirrá muito bom. Eu viajei pra Cunha, esses tempos atrás. Cunha? Tem vinícola lá. né? Rapaz, Essa daqui, da Guaspari, Guaspari é Espírito Santo do Pinhal. 180 quilômetros daqui. Você vai e volta no mesmo dia. Já que você for beber, ou vai com alguém que não beba ou não volte, né? Fica por lá. leva um motorista reserva. E o Cirrá da Serra da Mantiqueira, vamos ser bem sinceros, Sim, ele é premiadíssimo. premiadíssimo. E outra, singular, porque, por exemplo, a nota de café, o fruto de café Sim, que tem ele muito. traz, Tem muito café. dentro do mundo do vinho. É o terroir deles, é a característica do terroir deles. Peculiar da região, né? Peculiar da região. Aí você fala, pô, você paga uma nota e um Côte du Rhône, Uhum. sabe, poxa, cara, você tem um Syrah de alta qualidade aqui do lado, que tem diferencial que você tem que conhecer. Eu nunca tomei. É isso, cara. São as experiências. Quando você está tomando um vinho, você quer um vinho, que nem o Pedro falou, vou comer uma carne moída, vou tomar um vinho. Vai no vinho do rótulo barato, se você quiser. Você quer pagar um rótulo caro, pague um rótulo caro. Mas você quer viver a experiência? Pô, eu vou tomar um Syrah da Guaspari. É baita de uma experiência, Sim, cara. sim, exato. Né? Vou tomar o Cabernet Franc, o Gran Reserva lá da Casa Geraldo, que foi premiado ano passado. Baita de uma experiência. Eu fui lá na Stella Valentino, do seu Procópio. Um abraço, Procópio. A gente vai gravar aí com o senhor aí em breve. Ele fez um vinho de uma uva branca, que eu fugi o nome agora, eu vou ver aqui e vou lembrar, que é a primeira uva aqui no Brasil que tem dela. E você está tomando um vinho branco, falei dele para você, né?
Cara, é um vinho que tem uma estrutura. Não é um vinho branco qualquer, cara. Aqui em Andradas, em Minas. Sim. Então você consegue viver experiências. Você não precisa ir para fora do país. São lugares lindos de você visitar. E cabe no bolso de qualquer um, cara. E para os sommeliers novos, Isso, assim, o cara também. aprender. Sommelier que não tem litragem, não estuda. Cara, aprende, velho, mas aqui, sabe? Eu voltando, depois dessa aula do Sérgio Bruxo, né? Abriu minha cabeça para vinho nacional. E eu lembro que depois desse momento, terminei o meu primeiro ano, fui pro segundo, tudo tal, já estava quase finalizando. E eu recebi uma proposta, né, do Jacques Vartanian, que ele tinha uma adega, né? Jacques Vartanian é joalheiro, lá de São Paulo. E ele tinha uma iniciativa, ele começou, acho que ele começou na pandemia, a pegar pequenos produtores e levar para o e-commerce dele, né? E, cara, foi lá que me abriu um pouco a cabeça mais ainda, né? Eu lembro que eu falei com o Bruxo, eu falei, professor, o cara já que você conhece, tem um negócio de vinho nacional, o que você acha? Você acha que eu nunca tinha sido sommelier, então, né? Tava galgando ainda para chegar na profissão. Ele falou assim, vai, cara. Do jeitão dele. Ele falou assim, Sim. vai, cara. Ô, bruxo, vai. Vai lá aprender, bruxão. Beleza. E aí eu lembro que eu fui e, assim, foi um lugar que me ajudou muito a crescer, porque sem contar a seleção, né? Que eu acho que era uma seleção, assim, sensacional. Eu tô falando de Larentes, eu tô falando de Maria Maria, eu tô falando de Clarence faz um Merlot sensacional. sensacional. Tô falando de Máximo Boschi, acho que um dos melhores trabalhos Pra de mim, madeira no A Brasil. Máximo Box eu falo que ela, pra mim, ela é uma das vinícolas que tem os grandes vinhos brasileiros. Sim, São os vinhos de guarda, guarda né? mesmo. Você vai usar Máximo Box com 15 anos. Casa Marques Pereira, pessoal da Serra da Mantiqueira ali, artesã, cheguei a ver. Cara, sim, Primeira Estrada, que é icônico, né? Cara, eu tenho um primeiro estado lá na Raro, Tem. 2015. Tá lá na adega guardadinha lá. Toma logo, né, meu? Porque a gente fica esperando a ocasião. Pois é. Só lembrando aqui, lembrei, o vinho lá do seu Procópio, lá, o branco, ele chama Magrise, é da uva Marsanne. Marsanne. Cara, sensacional. Você já deve ter provado, então. Não, Marsanne já tomei com a Roussanne, Marsanne Roussanne, né? Mas eu nunca tomei ele sozinho, quero ver. É só, cara, vai lá na Stella Valentino lá, ou se tiver oportunidade de trazer, traga. Fala o seu Procópio. Precisando viajar. Ou com as filhas dele, né? Você vai falar mais com as filhas dele, a parte comercial, você vai falar mais com as meninas, né? Uma outra que eu também gosto muito de Santa Catarina chama Leone de Venezi. Essa eu já ouvi falar, mas eu nunca provei. Cara, que É da Serra lá? eles trabalham a maioria com casta italiana. Lá ele tem muito mais dos italianos, né, cara? Fora de série, que Sangiovese é incrível, velho. Sabe? Se houvesse bom no Brasil, você tem que pegar da Serra, né? Tinha uma. Eu não sei como é que tá o projeto hoje, mas a Paulinha da Terra Fiel, não sei se vocês conhecem. Sim. Você é Paulinho? Cara, e ela fazia em Campo de Cima da Serra ali, junto com Aracuri. Um projeto chamado Aracuri, que estavam fazendo um Pinot Noir também, que eu nunca tinha visto no Brasil, um Pinot Noir daquela qualidade. Aracuri faz uns vinhos sensacionais. Depois eu tenho uma história, acho que é da Aracuri. Da Aracuri? A Paulinha é demais, demais. E ela tem ela tinha um blend também que ela fazia em conjunto, que era um Sauvignon com um Chardonnay, que é também muito bom, muito equilibrado. Ela leva muito em consideração a acidez do vinho, então um vinho muito interessante, sabe? Muito vivo. Adorava. Mas você estava contando, então, E aí, desse joalheiro, que eu não gravei o nome dele? ele tinha... Jacques Vartanian. E aí ele tinha essa iniciativa, né? Me chamou, tal, para participar. E aí foi que eu comecei meio que a pegar mais esse lado digital. Eram dois mundos, né? Antes de você falar, deixa eu só... O Pedro, uma história legal, né? Que a gente começou lá no... Ele
deixou de fazer o trabalho de sommelier de salão, vamos falar assim, que é o sommelier bruto, foi mais para um lado do digital, do e-commerce, lado comercial, que eu também já fiz muito, hoje eu tô meio parado, mas se eu for o contrário, eu nunca fui sommelier de mesa, né? Porque eu falei, eu não sou sommelier de profissão, só sou de hobby. Mas esse lado do digital do e-commerce é muito bom, né? E provavelmente isso te atraiu aí e te levou para isso. Pra falar a verdade, quando eu cheguei, eu tava em outro mundo, né? Porque pra mim a realidade era olho no olho, né? O que esse senhor vai comer? Vamos fazer uma harmonização aqui, tudo tal. E o curso todo foi voltado pra isso, Sim. né? Todo o curso de Não, sommelier o ABS ele te forma para ser sommelier, De salão, né? salão, sommelier mesmo. mesmo. Aí, cara, foi tudo pra esse canto, foi tudo pra esse lado. E aí eu chego, o cara fala assim, ó, esse aqui é o nosso CRM de conversa. E esse daqui é o nosso provedor, é o nosso operador. CRM, o que é CRM? Que foi? Para quem é do mundo de tecnologia, trabalha com isso, sabe que aqui é um CRM. Não, aqui é o nosso RP. Você vai lançar as coisas aqui. Cara, e ele jogou assim, ele falou assim, Se ó, vira, negão. não tem cabelo, tá? Jogou na água. Joga na água, não tem cabelo. Bem interior esse aí, esse ditado. Cara, e eu falei assim, pô, o que eu faço, né? Tinha também o lado, tinha o e-commerce, mas eu acabava ficando ali na Bela Sintra, ele tinha a joalheria ali na Bela Sintra. Então, cara, joia. Então era só o faturamento do meio não dava uma joia. Tinha vez. Mas assim, como que vinham clientes de alto, né, valor de compra. Então, Pedro, ó, tá chegando tal pessoa aí, pode abrir um Fabian 2007, porque o cara vai... Pô, maravilha, né? E aí ia fazer a apresentação do vinho, tudo tal, mas Nada, Fabiano. tava ali trabalhando já no computador, tal, WhatsApp, né? Ah, esse aqui tá vindo pelo Instagram, esse daqui tá vindo por tal canto, tudo tal. Começou e o legal é que, tipo assim, toda a estrutura que tinha de joia, né? Ele também fez pra adega. Aproveitou tudo o know-how dele nisso, né? Cheia, ia, então tinha reunião, tudo era muito Bem estruturado. bem estruturado, né? Vamos dizer assim. E, e aí eu comecei a entrar, eu fazia em conjunto com o marketing, né? As coisas, eu era do comercial, então eu tinha que alinhar com o marketing ali. E as informações, né, mais pesadas, né? Vamos falar um negócio aqui, eu quero falar sobre solo do estado de Santa Catarina, aqui, tudo tal, tem como você trazer um mapa, essas coisas assim, ficava mais para mim, de conteúdo, né? E o marketing fazia mais a arte, tudo tal, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, mas vai todo mundo trabalhando junto, reunião uma vez por semana com o Jaque, que era o líder da operação. Cara, aí tudo rodando, ok. Aí fiquei um bom tempo com ele, aprendi bastante. O Jaque ele tem um bom gosto de vinho, em questão de vinícolas que ele escolhe, assim, são incríveis. Tanto que tinha alguns vinhos que ele falava assim, ó, isso aí você não pode mexer, porque, né, deixa isso aqui reservado. Deixa ele quieto, Deixa ele ver. Vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele, né? E assim, mas ele me fez conhecer tudo de vinho que ele tinha ali na seleção. Então, ali foi onde que eu ganhei, eu entendi o que era Brasil. Eu entendi que existe uva na Bahia, né? Existe Monte Castelo em Goiás, né? Eu entendi que a Serra da Mantiqueira hoje é uma região onde que, cara, aumentou. Você comprar uma terra hoje lá, deve estar 10 vezes mais do que Você tem vinícola no Cerrado, lá em Brasília. Cara, então aí eu falei assim, meu, Graças à dupla poda. daqui, que era Rio Grande do Sul, tudo tal, que era a minha visão do vinho nacional, agora É o Brasil inteiro, é o cara. Brasil inteiro. Exato. É isso. Então, como é que. E aí despertou. Era um cara que. Ele é brasileiro? Uhum. Jacques, ele? Jacques Vartanian é descendente de Francês? armênio. Armênio. E um cara que, por exemplo, ele achou. Ele deve gostar disso e aproveitou
a ocasião de gostar, falou, pô, cara, eu vou dar voz e chance pro pequeno produtor. Às vezes o pequeno produtor, às vezes ele não tem nem quantidade de vinho para mandar para um e-commerce. Eu lembro que eu tinha negociações que eram. Às vezes você vai tomar um vinho no pequeno produtor, você tem que ir lá na vinícola do cara. Ou o cara ele falou assim: ó, eu aceito à vista, tá? É. Não tem 45, não. Não tem, cara. Sim, até porque o cara precisa, cara né? pequeno. Precisa da grana ali para bancar a próxima produção. Não é que nem um grande produtor que o cara tem Não tem. lastro, né? Não é. Exato. E aí, o que acontece? Quando que você pega, você entende que o pequeno produtor, ele também, cara, tá sem, o pessoal ali da região compra dele, entendeu? Ele tem Sim, fácil acesso, tem o enoturismo. Eu acho que hoje o Brasil, todas essas vinícolas que a gente vê crescendo e Donguerino, por exemplo, hoje você visita uma Donguerino, cara, Sensacional. fantástico. Napa Valley deve ter vinícola daquele nível, no mínimo, né? Mas você tem uma aqui no Rio Grande do Sul, cara, entendeu? Vai lá, visita. Família Beber, incrível, entendeu? Pessoal da Luiz Argenta, não, são trabalhos lindos. As garrafas do Luiz Argenta são muito É, legais. aquilo ali é show. Tem uma que parece o Burj Khalifa, né? É. Muito legal demais. E aí, então, aí foi que eu fui compreendendo, assim, eu falei assim, olha, tem esses que são meio porte, esses aqui são muito pequenininhos, né? Se a gente falar Casa Marques Pereira, pessoal, Monte Belo do Sul, tudo tal, pequenininho demais, né, sabe? Mas qual que é a coisa que eu levo em consideração? A gente vamos falar de Borgonha. Borgonha é pequeno produtor. Aquilo ali foi dividido, Sim. Sim, entendeu? São pequenos, são vários pequenos, na vários verdade. pequenos, né? E por que a região teve fama? Porque todo mundo ali falou assim, olha, vamos cuidar do nosso vinho, Sim. né? Tudo tal. E a gente tem esse amor aqui no Brasil, né? Pinto Bandeira, que é uma região que acabou de ganhar uma denominação de origem, meu, tá todos os produtores ali, eles são unidos, cara, entendeu? E a gente Campanha gaúcha. tem que fermentar isso. A gente tem que botar gás nisso, né? Quando que eu vim aqui para Alphaville, recebi a proposta, né? Salário, tudo tal. Mundo falei assim, corporativo, cara. legal, né? Já que muito obrigado, agradeci o momento que eu passei lá, um ótimo Pela mentor, oportunidade. pela oportunidade. E aí, olha, agora de São Paulo, querendo ou não, vim para Barueri todo dia, complicado. É pesado. Eu faço o contrário, eu sou daqui e vou para São Paulo. Caraca, que bom que você sai depois das 8, né? Porque... Eu tenho que sair antes, bem antes. Então, porque trava ali, a gente Ah, não, é tá furado? complicado Você de tá voltar. Tá com vazamento. Tô até tentando ver pra onde tá indo. Esse vinho aqui, os anjos resolvem tomar ele de vez em quando. Você nem vê. E aí, o que acontece? Quando que eu vim, tudo e tal, eu tinha experiência, mas de operação, eu tava operando, né? Aí o cara virou e falou assim, olha, na pandemia, eu tive crescimento de vinhos, tudo tal, aí depois passou esse Esse período, propósito da onde? daqui da Enoteca Alphaville. Daqui é porque a gente tá perto. Eu não Aqui não, Tudo do lado, Isso. né? Enoteca Alphaville. Aí, 13 anos de história tem a Enoteca Aliás, vou abrir um Alphaville. parênteses aqui, desculpa. A Enoteca Alphaville, que não é só uma enoteca. Tem um bistrô maravilhoso. Eu e a minha patroa, a Fabiana, que Ninguém todo mundo conta. conhece, sabe aí, que é quem manda na coisa toda aqui. A gente almoça lá de vez em quando. Ele nunca me convidou. Eu preciso levar ele pra almoçar comigo. Agora vocês são meus convidados. A gente vai Olha sentar lá, E, comer um ossobuco, pelo menos. cardápio maravilhoso de almoço, menuzinho executivo fantástico, assim, relação custo-benefício incrível, um dos melhores lugares para se comer em almoço aqui em Alphaville. A gente, mais pra frente, a gente pode gravar um Vamos. episódio mais... Vocês conheçam o João Paulo, que é proprietário dali. Cara, excepcional também. Vocês vão adorar. Sim, gente, boa demais. A gente pode marcar, Bento. participo. Então pronto, a gente pode marcar um bate-papo lá com eles e a gente grava lá. Vamos marcar. Porque, assim, o João também, autoconhecimento. Ele é um cara muito... Ele era economista, né? E veio para esse mundo, né? Então, Apaixonado também por mundo vinho. muito.
Eu costumo falar que quem toma vinho, ele melhora em todos os sentidos, cara. Melhora em todos os sentidos, né? Você fica mais. Quando eu falo refinado, não tô falando que você vai ficar. Não, você vai Você não vai refinado. usar assim, ó. Você Vai vai. tomar assim, ó. Não, Eu- você vai melhorar Pontadas. você vai melhorar o seu paladar, você vai querer coisas melhores e tal. O problema é que nesse país coisas melhores custam mais caro, mas faz parte, não dá para ser feliz em todas as frentes. Mas aí, e o que você faz lá hoje, Pedro? Então, eu fui o que converteu, Hoje o que você menos faz é ser sommelier. nem menos fácil hoje em dia é ser sommelier. Aí, por quê? De lá, ele me chegou e para mim ele falou assim, Pedro, eu tenho uma demanda de transferir isso daqui para um lado mais digital, né? Eu tenho aqui em Alphaville, Barueri, eu tento procurar sites que finalizam a compra direto com o do vinho, tudo tal, Sim. e eu não encontro, né? E a maioria, o pessoal fica mais no mercado, tudo tal. Então, e eu queria colocar minha carta em algum meio digital, né? Ele tinha tentado de outra maneira, com um aplicativo e tal, mas não era um site mesmo, um negócio acessível que você vai no Google, procura, tudo Sim. tal, tem toda a sua cartinha lá. Falei assim, eu preciso de alguém que faça isso, né? Falei, olha, é complicado, que eu sou de São Paulo, né? Tem que vir voltar, não sei o que lá. Aí, não sei, não sei. Aí eu lembro que o sócio dele, né, que é o Eduardo ali do Altruísta, né? Ele, você é o Pedro? Não, eu queria te mostrar lá em Alphaville. Aí eu, mas não, tudo bem, mas é que eu trabalho, né? Eu ainda estava trabalhando, né? Trabalho ainda, né? Eu teria que ser de manhã. Que hora que é? É bom pra você. Não, tinha que ser muito cedo, umas 7 horas, você consegue, né? Não, tô aí. No outro dia tava ele lá. E aí me levou pro João Paulo. Aí conheci, né? Achei lindo o lugar, porque eu não sei se você já. Olha, eu trabalho num lugar muito bonito, tá, pessoal? Procura a minha Enoteca Alphaville. Não, eu acho que você tem que falar. Muito legal. Tem que Muito falar. legal. Porque eu te apresentei como Pedro, sommelier Enoteca Alphaville. e e-commerce, não tá com E aí, o que é legal no meu restaurante? A gente tem o almoço, tudo tal, que é super movimentado. Acho que todas as firmas aqui de Alphaville, na hora do. Firma também é coisa de interior, firma. Eu não consigo, eu denuncio. Eu acho fantástico, tem que manter isso, firma é coisa de interior. Aí o pessoal, todas as firmas aqui vai fazer o PFzão lá. E no horário do almoço, e à noite já é um clima muito mais Sim, mais romântico. romântico, Mais aconchegante. mais aconchegante, tudo tal. E aí tem a loja, tem 350 rótulos pra você ficar perdido ali. Ah, eu vou Sim. dar uma olhada aqui aqui agora eu vou. Tem muito vinho aqui. É um lugar incrível, pessoal. Venha visitar. E olha, Enoteca Alphaville fica na Alameda, ela vai dar Araguaia 1443. ao lado do Colado do Santander. Outback. Ao lado do Outback. Outback, Santander. Pode usar o estacionamento. Não, o Santander agora é o Mané. Mas Não é nossa, Santander. todos desatualizados, então esquece, não tem mais Santander. Mané. Bar carioca ali, muito, muito legal também. E aí, e a gente é desse jeito, de mais discreto, jantar à luz de velas, né? Sim. Então, Mais intimista. mais intimista. E aí, fica aquela coisa, um lugar muito gostoso também de você trabalhar no salão, cara. Sendo bem sincero. É verdade. Eu gosto. Mas Eu nunca trabalhei, mas às vezes que eu vou. A gente tem um amigo, Marcos, que ele também tem um bistrozinho lá. Às vezes eu gosto de ajudar ele lá. Eu gosto de falar. Às vezes faço jantares harmonizados. Faz tempo que eu não faço. Faz tempo. Mas eu gosto de ir lá no salão e falar do vinho. hoje para não falar com Como diz um amigo meu, toda vez que eu falo do vinho, meu olho brilha. Então, Ou a boca enche d'água. a boca de Mas assim, Pedro, eu agora vou entrar num outro viés aqui da nossa conversa, justamente voltado para a questão do e-commerce, né, do digital. Sim. Então, eu como produtor de o cara conteúdo... do business é ele fala a cara questão do business, eu falo a questão de. Eu queria entender assim, vamos lá. A gente está falando de um produto, né, o vinho, que ele é nichado de certa forma. Embora a gente tenha a popularização que tenha vindo nos últimos anos de grande forma, né, empreitada aí por diversas empresas como o Góes de São Roque, alguma Miolo e algumas outras, né, que a gente encontra vinhos vamos dizer assim, de valor mais acessível, coisa que não existia. Então, tornou-se algo mais conhecido. Mas vamos lá, as pessoas não têm o hábito, obviamente, de chegar na internet e comprar vinho, né? É uma coisa muito mais difícil. Quais são os desafios hoje, por exemplo, no tráfego do e-commerce de vinho? Porque
Eu mais enxergo, grande. exatamente, a gente está falando, quando a gente fala de e-commerce, a gente fala num universo infinito, né? Porque você está falando, às vezes, nível nacional, você está falando nível regional, você está falando nível estadual. Os maiores e-commerce que a gente sabe. Exatamente. Não, né? A gente está brigando sempre com um cachorro grande, porque você tem empresas gigantescas, né? E como foi sair do offline, né? Porque a Enoteca, eu conheço a Enoteca há muito tempo, né? Porque eu conheço, assim, 13 anos. eu tô em Alphaville desde isso aqui era mato, né? Então, vamos lá. Eu conheço a Enoteca desde quando ela surgiu. Ela sempre foi offline. E aí, de repente, por causa da pandemia, precisou virar online. Qual o desafio, né, de pegar um negócio, vamos dizer assim, totalmente embrionário, partindo ali do zero, e transformar ele em algo totalmente vendável na internet? Olha, vender vinho presencialmente já é um pouco difícil, né? Sim, exatamente. tem Porque que você tem convencer- uma venda Você consultiva tem que convencer a pessoa do porquê né, levar do aquele porquê vinho. levar aquele vinho, né? Então, no e-commerce, você tem que criar mais intimidade, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu, por exemplo, WhatsApp tá ali, qualquer dúvida, descrição, né? Como que eu sou sommelier formado, a descrição dos vinhos do Tem meu que ser muito site, técnica. Sim. né? Um por um, vai lá, opa, peraí, esse aqui é um Cabernet Franc, tá? Então você tenta melhorar a qualidade nesses pontos, Você melhora a apresentação. apresentação, né? Ter um sommelier formado no seu WhatsApp, cara, com certeza é muito necessário. Hoje em dia a gente está falando de inteligência artificial já que está sendo treinada para atender pessoas. Sim. Só que assim, tem limitações. Tem. Ela vai ser Ela nunca sintética. tomou um vinho. Ela vai ser não sabe, sintética. ela não tem como dizer. Ela vai saber por descrição de um sommelier Ela vai falar, qual é o aroma que Isso. Exatamente. Isso. né? Exatamente. Mas agora ela não vai Na conseguir ter experiência. um tato, né? De, por exemplo, eu tô conversando com alguém ou tanto digital. Eu acho engraçado que as minhas habilidades do offline foram para o online depois de um tempo, né? Então, eu tô conversando com alguém, eu tô vendo ali que não é uma pessoa que é muito assídua no mundo do vinho. Então, pô, vou colocar um vinho mais complexo para essa pessoa, por questão Você vai decepcionar ela. Só para vender. só para vender. Você vai decepcionar ela. Ou simplesmente a pessoa vem com uma ideia de um vinho. Ó, esse aqui tá quanto? Não sei o que lá. Você tocou num ponto assim. Até vou te contar uma história de um amigo. Foi um ponto prático. Um amigo meu estava numa reunião na casa do cunhado dele, na Fazenda Boa Vista, um pessoal que tem muito dinheiro. E haviam famosos na mesa, enfim. E um dos participantes da mesa trouxe um vinho, ele falou o rótulo, eu não lembro. Mas era um vinho assim que de nome a gente sabe que é vinhaço, porque é coisa do velho mundo, é coisa safrada, coisa já de grande produtor assim, que ganhou não um, mas inúmeros prêmios. Petruso, Romane Conti. Era alguma coisa assim. E aí, pôs e abriu, e esse meu amigo, embora goste bastante de vinho, ele falou assim, cara, era um vinho, tão vinho. Ele falou assim que eu não conseguia aproveitar o vinho. Ele falou assim, eu bebi o vinho e fiquei com aquela sensação do tipo, eu via todo mundo na mesa, nossa, uau. Ele falou assim, e eu não sabia se o que eu estava interpretando do vinho era o nosso uau que todo mundo tava. Ele falou, eu me senti muito mais feliz depois bebendo um DV Catena, que ele está acostumado, do que beber um vinho daquela magnitude. Ele falou assim, e é isso que você está dizendo. A pessoa às vezes não tem a expectativa, ela não consegue imaginar o que esperar daquele vinho que é tão famoso, né? Então, assim, pega um Sassicaia, um Vega Sicília, tá? Você vai esperar o quê? Né? Não tem a maturidade para enxergar a complexidade que tem ali dentro. Tem nesse tempo, como sommelier, né, trabalhando na área de vinhos, eu consegui alguns clientes, né, que eu fui, né, ó, Sim. né, eles até brincam, comecei tomando vinho de R$50 com você, Eu era agora feliz, eu não gastando sabia. 300 e eu tô achando ruim. Eu era feliz, eu não sabia. Olha, por exemplo, Tá feliz do Van Saint-Germain? quando eu comecei a tomar vinho, né, isso é uma coisa que eu contei aqui algumas poucas vezes, mas você imagina que isso há, mais de 20 anos atrás, né? Havia, Ah, não, mas tu toma bem há tanto tempo faz assim. tempo, né? Você viu? Eu Sério? tô entregando a idade. Eu entrei, né, lá onde lá no Westgate, lá embaixo hoje, que é a Casa Ferreira, acho que é a Casa Ferreira. Empório Ferreira. Empório Ferreira. Agora, Lá havia uma Expand. uhum.
Era uma Expand lá, há muitos anos atrás. Depois virou Gran Cru, e aí depois passou a ser o Empório Ferreira. Quando era Expand ainda, né, o gerente da loja, eu trabalhava naquele prédio, também era da área de tecnologia, muita gente sabe. Putz, acabei de, 19 anos, dinheiro próprio, aquela coisa, saí um pouco da aba do pai e falei assim, vou experimentar coisa nova. Eu entrei na loja, você imagina, eu perguntei pro cara assim, nunca tinha comprado vinho, cheguei pro cara e falei assim, fala pra mim, você tem vinho de Dá um lambrusco. você tem vinho de quanto a quanto? Eu perguntei pra ele pra saber o que eu podia pagar. Ele olhou pra mim e ele falou assim, O que você quer? o que você quer tomar? Eu falei assim, eu não conheço, eu não sei. Ele podia olhar pra mim e falar assim, tá, quanto você tem pra gastar? Eu ia falar pra ele, sei lá, posso gastar 150. Ele ia me empurrar um vinho de 150 pau e eu ia falar assim, beleza, ia chegar em casa e achar uma Mas porcaria. o cara que faz isso, ele é o sommelier apaixonado pelo aquilo que faz. Ele não tá ali só pra Sim. vender. Se ele tá ali só pra vender, ele vai falar assim, tem isso aqui, você tem R$200, então tá bom, então, esse vinho E aqui. ele se chama Marco Sofiato, ou Sofinato, ele tem uma adega em São Paulo, né, há um tempo. E ele pegou e falou assim, não, pô, eu tenho de 30 a 25 mil. Ele falou, você quer escolher? Eu falei, não. Eu falei, fala pra mim, eu não sei tomar. E ele falou assim, ó, leva um Rio Sol. Você pega isso há 20 anos atrás? Ele falou, eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque olha, pra você começar, começa por aqui. Você vai entender, é brasileiro, Vale São Francisco, vai aqui, custa barato, tal. E aí, quando eu vi, um ano depois, eu tava comprando vinho de R$300. Mas eu já tinha aprendido, eu já tinha entendido. Ele fez eu entender qual que era o caminho. E eu acho assim, mas isso é contato físico, Eita, pessoal, Jesus. né? No digital é como você tá falando, Tal. É isso que eu falar assim, esse foi o maior desafio, você conseguir sair. transferir esse conhecimento Porque uma seu. coisa é você tá olhando no olho ali, que nem o cara fez com o Périx. Outra coisa é você tentar passar isso daqui pra uma pessoa que tá do lado da tela, no celular, ou no notebook, ou no tablet, Se entendeu? torna algo onde que você constrói o conteúdo ao redor, vamos dizer assim. Então, o e-commerce, ele precisa de uma qualidade ampla. Desde a descrição ao trabalho que você faz no Instagram, você precisa ser um ponto de referência meio que completo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Tem por criar uma que que jornada. você confia num sommelier da Enoteca Alphaville? A Enoteca Alphaville está há 13 anos aqui, Sim. né? Então, passar a imagem da Enoteca Alphaville para o online, né? Para a pessoa ver assim, não, peraí, esse é o site Daquela loja, lugar, daquele né? estabelecimento. E a hora que ela acessar o WhatsApp, vir conversar, tiver alguém treinado, tudo tal, para realmente tirar uma dúvida dela, e você tem que ter mais feeling ainda, né? Porque é muito fácil ficar no automático quando que você está online, né? Para quando que vem o questionamento ou o posicionamento, olha, eu tô entre esse vinho e esse daqui, né? Meu, você não tá vendo a pessoa, você tá longe, Sim. né? Você tem que interpretar a ocasião, você tem que interpretar o sentimento do ocasião. cara assim, tá conversando com ele. Tomar cuidado do jeito que você vai se expressar para ela não entender diferente. Exato, né? Mas depois de um tempo você vai pegando o jeitinho, Sim. né? Porque o legal do e-commerce é você tem muita coisa orgânica. Como que você Sim. constrói esse ambiente com qualidade, então você tem muita coisa orgânica que acaba acontecendo, né? Então, não é difícil imaginar um cenário de um enófilo que está ali pesquisando sobre o vinho, né? Aliás, é assim que funciona. Poxa, tomei um Malbec, Ou sim, às vezes é por Tá. indicação, porque alguém falou, ouviu falar. indicação, exato, tal. E aí vai lá, tem nesse site aqui, tudo tal. Deixa eu ver. E aproveitando esse gancho, por exemplo, a gente sabe que o brasileiro, ele gosta muito de rótulo, Sim, né? Compra muito pelo rótulo. Então esse é mais um desafio, né? Por exemplo, você falou aqui de pequenos produtores, vinho nacional. sim. Cara, esse é um outro, além de você ter o desafio de você vender no e-commerce, ali não tá no tete a tete, tem um outro desafio que eu acho que é tão grande de você tentar vender um vinho de um pequeno produtor como essa vinícola aqui, Lagran, beleza. Daí Como é que é mais um desafio, é o maior ainda, eu acho. trabalho, matéria, trazer um pouquinho do produtor para dentro de uma rede social que você tenha, né? Tem caminhos.
você engajar um vinho desconhecido, né? Pode parecer um negócio muito complicado, né? Mas, se você utilizar as ferramentas certas, vamos dizer assim, um engajamento correto, você vai chegar em um resultado legal, entendeu? O e-commerce, eu acho que quais são os desafios dele? Por exemplo, quando que você chega numa casa, por exemplo, que não tem nenhum meio digital, ela tem uma funcionalidade, ela tem uma logística que já está ocorrendo dentro dela, né? E o e-commerce ele demanda uma outra logística. Sim. É um Então, sistema totalmente paralelo. totalmente paralelo. Outro totalmente- processo. Na verdade, não chega a ser paralelo porque ele vai ser atrínseco, né? Se você, por exemplo, é que eu tenho. Não, eu digo assim, quando eu digo paralelo, eu digo no ponto de vista da operação. A origem do estoque é a mesma, você vai tirar do mesmo lugar e beleza. Mas a operação é uma operação completamente apartada da logística da casa. Exato. E aí, às vezes, você acaba precisando, vamos dizer assim, de uma mudança ali. Uma coisa básica, assim, normalmente os sistemas, né, de controle são uns, e nem sempre eles estão atualizados para entrando em um Online. e-commerce, para ir para online, para converter alguma coisa, tudo tal, né? Mas vou dar um exemplo básico. Você tem um estoquista, cara, maravilhosamente bom, tá ali já há 10 anos, sabe o vinho, em qualquer lugar onde que tá, ele sabe o lugar do vinho. E aí você chega com ele e fala assim, ó, meu amigo, ó, hoje agora vai ter um aplicativo, você vai usar esse aplicativo aqui, tá? Você vai contar os vinhos nele, beleza. O cara olha pra você e fala assim, eu não sei mexer com isso. Sim. E aí, o que que eu vou fazer? Não, vai usar. Pô, cara, o cara tá ali há mais tempo que você, entendeu? Você que tá chegando com a inovação, tudo tal, quer que faça ele utilizar uma tecnologia que às vezes ele não tá habituado, mas na função dele, ele é perfeito, Sim. né? Aí vai um pouco da maleabilidade de quem tá implementando também. Não, peraí, isso é um ótimo funcionário, não tem por que que eu vou ter que dar um outro jeito para adaptar isso, né? Então, tem que ter maleabilidade na hora de implementar, né? Tem que ter qualidade de disciplina para você apresentar um conteúdo decente, uma descrição decente, fazer um conteúdo legal no seu Instagram que vai coligar com suas promoções, com as suas ofertas, com seus engajamentos no Sim. mês, né? Tem o Google, aliás, como eu estava falando, parte de pesquisa, o Google é o nosso maior indicador. Sim. E vocês usam Você faz ferramentas anúncio hoje, Não existe não existe e-commerce sem ads. sem Fato. ads. Exato. Eu acho assim que quem acha que Vocês fazem um trabalho de CRM, não é mesmo? lá tem também. Mas, por exemplo, você quando vai para a construção de um anúncio no Ads, aí eu estou fazendo uma pergunta bem técnica desse ponto. Você constrói, vamos lá, você chega no refinamento de fazer uma campanha, por exemplo, por produtor, por região, por rótulo ou não? Você faz por faixa de preço, você trabalha mais promoção? O que você viu que funciona melhor, por exemplo, no mercado do vinho para trazer a audiência para o seu negócio? Você vai mudando, na Aham. verdade. Quando você começa, você vai começando a receber dados. E aí você vai começando a Sim, fazer aqueles você parte do meu negócio lá, beleza. Aí você começa a ver o que o pessoal tá buscando. O que eu te trouxe. raio também é muito Aham. importante. Às vezes você quer fazer um raio, por exemplo, eu comecei com um raio no país inteiro. Aí depois eu fui diminuindo para os pontos aonde que realmente eram interessantes. Você vai ter os Sim, dados sim. lá. Você tem que Onde tem mais casar um acesso. pouco a logística também, Sim, que é um claro. negócio muito Muito importante, complicado. muito complexo, muito importante. Que já melhorou muito nesse país. Melhorou, mas assim, Eu sou da época que eu já tive um e-commerce e só tinha o correio, cara. só com Ou os transportadores, que era um absurdo. Não dava, inviabilizava. olha, é complicado. Porra, porque eu tive vários prejuízos. Né? Complicado. Hoje a gente tem alguns facilitadores, Foi um dos motivos de eu ter Que- desistido da primeira vez. pode ter certeza que metade desses cabelo branco aqui é transportadora, cara, porque olha, acontecem coisas que Cavalo Louco, vocês devem conhecer Cavalo Louco da Valdivieso, tudo tal. Cara, tem 1 quilo de garrafa, cara. É impossível quebrar aquele negócio. Um belo dia eu me faço uma venda para Recife. Cara, ó, Chegou. garrafa aqui, trincada. Daí eu falei assim, o que que fizeram com essa caixa? Meu Deus do céu.
né? Jogaram, teve um jogo de basquete com a caixa, impossível. Porque a garrafa era muito Tudo robusta. Mandei pro Rio de Janeiro 24 garrafas, chegaram 6. Mandei 12 recentemente Mas porque as outras chegaram quebradas ou porque não chegaram? pra quebrada. Nossa. Ó, tem um cara bom pra você, depois a gente conversa sobre Foi isso. isso. Mandei 12 recentemente pra um Você sabe que chegou a minha primeira experiência, com e-commerce de vinho, ela foi inusitada e faz muito tempo. Eu não me lembro agora o nome. Só tem história velha, mano. Pois é, Você tá cara. velho pra caramba, velho. Mano, caramba. Caramba, bicho. E assim, era um e-commerce de São Paulo. Eu já trabalhava aqui em Alphaville. Aliás, trabalhei pouco em São Paulo, a maioria foi aqui em Alphaville, a maior parte dos anos. Tão perto de casa. E Nunca sofreu. E aí, eu, enfim, vi uma promoção no site deles, porque eu era inscrito no Mala Direta, né? Mala direta. Mala direta. Caramba, tu falando que ele é velho, gente? Ele nem sabe o que é mala direta. É newsletter, ok? Não, tá bom, lista de transmissão. Melhorou. Mano, novinho fogo, né, cara? Putz, grilo. Aí, Tem 2. aí eu comprei o vinho no site deles de manhã, né? E o frete, paguei o frete ali, enfim, não estava descrito qual era, só tinha o valor do frete. Eu comprei o vinho de manhã. Quando foi 2 da tarde, sem brincadeira, a recepcionista interfonou. Eu fui até a recepção da empresa para pegar, havia um entregador. O cara me entregou numa sacola preta. E quando eu cheguei na mesa, eu abri e eu peguei na garrafa, a garrafa estava gelada. O cara tirou um vinho da adega para me entregar. Se eu quisesse beber o vinho a hora que eu recebi, eu teria aberto. Eu também já fiz isso também. Não, sim, mas é isso. Controlei o estoque, Mas isso- assim, no meu estoque pessoal tava dentro da minha adega. Mas eu falo assim, mas por exemplo, Falando sério, mas é um desafio. Acabou, mano, só tem 5 garrafas, preciso de 6. Ah, tem lá na minha adega. Mas se você for parar para pensar, é um diferencial, um desafio na mesma proporção, né? É um diferencial de alto nível, porque você está servindo algo que você está literalmente entregando alguma coisa em temperatura de serviço, Temperatura de serviço. né? Então eu imaginei, pô, o motoboy, quem quer que seja, trouxe num isopor de lá de São Paulo, até que a loja ficava no Itaim. Então ele trouxe do isopor, bag dele, né? Ele trouxe no isopor, numa bag de iFood, que seja, Bagzinha. até aqui, e ele chegou em Alphaville a ponto de ser aberto e consumido. Mas tem a questão de você interpretar a quanto de distância o cara que comprou está de você, para que você faça um envio e ele chegue nessa condição. Aí vai naquela coisa, tipo assim, quando que é implementado, isso é uma qualidade incrível, eu acho incrível, né? Fica a dica, hein? Não, né? Fica a dica. mas aí entra, por isso que eu falo, tudo que a gente tem de ideia dentro do e-commerce, a gente tem que, quando eu cheguei aqui em Alphaville, um mês, fiquei até com dó do João Paulo, ele estava um pouco ansioso, um mês eu passei analisando, cara. Exatamente por conta da logística do local, porque era um restaurante harmonioso, um restaurante que tem 12, 13 anos, cara, Sim. entendeu? O Juarez tinha uma pedra, o Juarez é o maître de lá, o Juarez, só pra lembrar de você, tinha uma pedra, você tava lá do lado, né, Juarez? Ele tá na fundação. Eu tava na fundação, né? Mas assim, é um lugar Coisa antigo, fundamental, né? É um lugar antigo, maître, 10 anos, o último sommelier tinha ficado quase 10, então, assim, um lugar consolidado. Então, eu não podia mudar Sim, você não vai mudar a filosofia da casa. Filosofia Você vai da chegar casa, mudando os valores. não podia impor, assim, alguma coisa, tudo tal. Não, tinha que construir, tinha que agregar, né? Vamos dizer assim, né? Então, quando que você quer implementar alguma coisa no e-commerce, você tem que pensar, vai ser para todo mundo. Exato. Então, Do outro lado, você não tem como filtrar quem vai ser. Aham. É assim, o restaurante por si só, às vezes, pela característica dele, vamos lá, vamos pegar assim, falando, o apelo visual que a Enoteca tem, ele, para algum determinado perfil de público, ele intimida, porque a pessoa olha de longe e fala assim, deve ser caro demais. Para outros, fala assim, nossa, que delícia, aconchegante. Para outros, achei muito escuro. Para outros, né, enfim. Mas quando você está falando para e-commerce,
do outro lado é um site igual como todos os outros. Exato. Não tem esse filtro, né? Você não tem como saber. Tipo, é pra todo mundo, literalmente. Você vai construindo, demora. Eu lembro que, assim, para todo mundo que quer abrir um e-commerce, primeiro ano, Usa essa daqui, ó. Essa daqui pra você. esquece. Lucro, esquece. Tá, sabe? É muito difícil no primeiro ano você já ter os seus resultados. Bom, por quê? Porque você vai estar descobrindo como que você vai se adaptar melhor naquela região. Sim. É toda essa análise que Região, você seu falou. público, Análise do construir, análise do por exemplo, RD. saber você tem lá, né? Você vai fazer todo o CRM, né? Você vai saber os seus produtos de curva A, de curva B, de curva C, né? Quais que sai menos, por que que não sai menos, por que que tem abandono de carrinho, por que que a região X prefere o vinho tal, por que que a região Y prefere o vinho tal, por que que o Péricles está tanto tempo sem comprar, por que que, entendeu? E o tato também. Às vezes acontece umas coisas assim, cara, do nada a gente chegou em Valinhos, um cliente comprou de Valinhos, aí ele indicou para tal pessoa, aí outra vez de Valinhos. Mais um, Hum. mais um. Sim, Tem muito sim. disso, né? O que tá acontecendo em Valinhos? Que tá todo mundo comprando daqui, tá entendendo? Não tem outro lugar. Cara, não, foi um cliente que foi muito bem atendido, que recebeu no tempo certo, com a caixa protegida, com toda. Porque é que nem eu falei. A experiência dele foi a melhor. Foi a melhor experiência. Foi a né, melhor cara? experiência, entendeu? Exatamente. Os meus prazos, eu sempre coloco um prazo um pouco maior, porque eu sei que a importadora vai entregar um Sim. pouquinho antes, Sim. entendeu? Então, é assim, lógico, sempre vai acontecer um BO. Vai ter um BO por Sim. mês, alguma Sim. coisa, pode ser Você estragado. já trabalha com isso, né? Você já sabe que alguma coisa vai acontecer. Mas aí você tem que ter a frieza de ir lá e. Aí, vamos lá. Tá? Vai resolver. Vamos resolver desse jeito. Conversar. Uma coisa que eu tento fazer sempre com meus clientes é conversar. Então, você acabou de fazer a compra na Enoteca Alphaville, vai ser 10 minutos, daqui a pouco você vai receber um WhatsApp meu. Tudo bom, ó, pedido tal, realizado, não sei o que lá. Beleza? Porque às vezes você faz compra online em e-commerce e o cara que começa. Eu sou de uma geração que está muito acostumado já Digital. ao digital, né? Mercado Livre, né? Marketplaces, né? Ou comprar mesmo de site, tudo tal, né? Então você compra, você cria hábito. E aí daqui a pouco você tá tipo assim. Tem cliente que eu vou fazer o pós-venda, espero chegar, dou um diazinho. E aí, chegou bem os vinhos, não sei o que lá. Nossa, que vinho? Não, O cara bom, nem comprei o vinho, fez. né? Mas como assim, senhor? O senhor fez o pedido tal, tal e tal, foi entregue para tal pessoa, né? Vamos conferir se chegou a entrega. Ah, tá, o vinho que eu comprei na semana passada. Então, tipo assim, O cara ficou no automático, né? O cara nem lembra. fica. E existem muitas pessoas que ficam no automático do online, né? Por quê? Porque recebe. Bom, elas estão tendo bons serviços, né? Agora eu tô um péssimo afritão, não tô servindo, você já percebeu? Desculpa, eu não sou sempre assim, mas hoje É que o sommelier é ele, né? então eu tô me controlando. Mas Ai, então, ai. e aí, quando que você consegue trazer uma intimidade maior, assim, tipo assim, poxa, esse cara tá realmente prestando atenção em mim, né? Eu ativo nos cantos 2 vezes por mês, eu mando 2 mensagens, quando que vira promoção, 15 dias depois, quando que vira mais uma. Ou eu tenho uma lista na minha cabeça, quase sempre, vou dormir com ela na minha cabeça, que é tipo assim, olha, a Sandra, ela Eu vi gosta de Fonrasade, Bordeaux, tudo tal, né? Olha que engraçado, hoje em dia eu vendo Bordô vinho. suave? Não, não sou da região. É. Não, Muito bom. mais algum assunto que a gente não falou que você queria falar? Não, a gente falou sobre muita coisa legal, que o que eu queria meio que deixar, assim, para quem é sommelier novo, Que acho que recado? é mais legal. Pô, pessoal, Aqui. A câmera é sua, fica à vontade. a vida de sommelier é uma vida que depende muito de disciplina, né? Boa parte dos seus dias você vai estar pensando, planejando, né?
sobre vinho, estudando sobre vinho. Eu acho assim que o sommelier, ele gosta de estudar. É uma coisa que é muito prazerosa. É um cara que gosta de estudar, né? Então, isso você vai fazer o resto da sua vida. Mas, se você que tá assim, poxa, cara, quero muito ser sommelier, eu gosto da profissão, tudo tal, mas o que será que eu vou fazer? Vou trabalhar em salão? Vou ficar só trabalhando em salão? Não, cara, é um mundo muito Vasto. mais vasto do que isso. Eu, com certeza, não esperava chegar Onde você tá, né? onde eu tô. Tipo, eu nunca me imaginei trabalhando na frente do computador. Para mim, eu tinha como exemplo, tá? Luizinho, que foi campeão brasileiro de sommelieria, né? O sommelier do Emiliano. Tive a honra de ver ele trabalhando no salão. Fora de série, assim. Tem sommelier que tem nível, assim, de conhecimento, de postura também, né? E eu acho que o legal do sommelier é o seguinte, quando que aquela confiança que você tem de comprar um vinho que você nunca abriu, né? Você confiar na outra pessoa, né, cara? Você Sim, confiar, exatamente. por exemplo, né, você falou, né, que todo mundo tem que ter um contato no sommelier no WhatsApp, né? Sim, E os meus amigos, as pessoas mais próximas, né, me perguntam, falam, Emerson, tô aqui, vou fazer tal coisa, vou na casa de um amigo, que vinho que eu levo? Falo, primeiro, o que você vai comer? Não, O que vocês vão fazer? Né? Você fazer um entende, paralelo, né? presta atenção, se a gente for fazer um paralelo, tem gente aqui que vai me execrar por isso, mas vamos fazer um Tudo bem, paralelo. Vamos lá. Ter um sommelier de confiança tal qual ter um médico. Ah, tá, não sou eu que vou te dizer, claro. Você honrou a gente, né? Comparar ele com o O médico. médico chega lá, você fala assim, olha, eu preciso de um remédio que vai resolver o problema. Você pergunta pro sommelier um vinho que vai resolver o seu problema. Se for depende do problema, fala, toma qualquer um. Você bebe. e eu falo até para os meus clientes, pô, pode perguntar, cara, eu não me incomodo, cara. Sim. Porque pra mim, eu sei que eu vou estar ajudando, entendeu? Eu acho incrível quando que você tá... Eu sentia muito isso no salão, quando que você conseguia mudar o dia de uma pessoa, entendeu? Fazer ela Exatamente. esquecer um pouquinho os problemas. Aquele momento ali, fazer o seu melhor momento da vida dela naquele momento. Isso. E você vai embora pra casa muito feliz. Você fala assim, pô, hoje eu fui muito útil. Hoje eu melhorei o dia de alguém. Sim, isso é né? importante, cara. Isso é importante. Mas é E legal. o sommelier, quanto mais ele vai passando, hoje que eu tô na profissão, né? Eu comecei em 2016, né? Como assistente de adega. Então, tá fazendo 9º ano aí, né? Cara, é tão gostoso quando que eu vejo todos os desafios que eu já passei, né? Tipo, mano, eu ia de bicicleta pra BS. Se eu pagasse um carro, eu não conseguia pagar o curso. Falando sendo muito sincero. Então, tipo assim, depois de tudo isso, eu cheguei aqui. Hoje em dia eu tenho dias com experiências tão maravilhosas, sabe? Onde que eu posso conversar. Eu tive uma degustação da Mase agora, foi na Gran Cru. Consegui conversar com um enólogo que veio aqui. Cara, incrível quando que você consegue ter essas experiências. O Santiago Maorga, eu também troquei uma ideia quando que ele fez a apresentação dos novos vinhos dele. Então, sabe, você tem uma conversa interessante, você ganha cultura toda vez que você está falando de vinho. É algo interessante, algo gostoso, entendeu? Então, doe sua vida para isso. É muito bacana, Perfeito. entendeu? Sim. E você tem uma visão. Abre a visão. Vai. Você tem uma missão agora. Quando tiver degustação, você lembrar da gente. Isso. Vocês vão em todas. Vocês com certeza. Degustação é com a gente mesmo. Pedro, fala aí o seu Instagram. Por favor. As pessoas te acham. Por gentileza, deixa o endereço da Enoteca certinho no e-commerce, como é que tá. Primeiro vamos falar da Enoteca. Enoteca Alphaville. Ó, jabá de graça esse, viu? Como é o nome dos caras? João Paulo, jabá de graça. Eu vou cobrar no almoço lá, hein, João Paulo? Enoteca Alphaville, aqui, na Alameda Araguaia 1443, tá? Então, Alphaville, Alameda Araguaia, número 1443. Pode estacionar ali no estacionamento do Outback. Isso. Quem quiser lá só comprar o vinho vai conseguir. Quem quiser lá comer também, almoçar, jantar, levar um ossobuco levar o seu pai, levar sua família. Assim, ó, pra você pegar o tutano. Eu sou do interior, eu adoro isso. Amo. Cara,
podem conhecer, tem uns 350 rótulos pra vocês darem uma olhada ali, pra vocês verem como é que, o que a gente tem na nossa carta. Acho que daqui de Alphaville, eu visitei alguns lugares, sendo bem sincero, não é porque eu trabalho lá, mas a gente tem uma das cartas mais completas Mais daqui, variadas. mais variadas. O Instagram da Enoteca? Instagram da Enoteca Alphaville, tá? @Enoteca Alphaville. E o seu? O meu PE Sommelier. PE Sommelier. PE Sommelier. Você lembra do sommelier? São com 2 M's. É isso. Dois PE M's. Sommelier com 2 M's, tá? Vai estar aqui, a gente vai colocar. Sim, vai estar na descrição. Vai estar. tudo. Esse episódio vai estar separado por capítulo. Pedro, gostou? Chegar lá todos os E assuntos. lógico, né? Porque se enotecaalphaville.com, tá? Ah, sim, É né? E-commerce. Clicou no verdinho lá, você fala comigo. Se tiver Bom, assinado agora comigo. se você tiver qualquer dúvida a respeito de com quem você está falando quando você compra um vinho na Enoteca Alphaville, tá aqui a cara, esse cara ali, aqui. por trás do WhatsApp. Só uma vez falar, esse rapaz. É esse rapaz, é. Você pode vir aqui no endereço 1443 da Araguaia, puxar a orelha dele se ele falar alguma coisa. Você quebrou uma garrafa aí. Chegou, deixou E fica a dica também, para quem é aqui de Alphaville, quando comprar lá no site, fala para ele mandar gelado da adega, porque dá para chegar gelado lá. Dá. E outra pra coisa. fazer. Mas, ó, o Alphaville estão entregando em 24 horas, São Paulo 2 dias. Olha só. Ó, não sei se você pode fazer isso, mas quem assistiu o episódio, Quem assistiu o tem episódio algum desconto, pode tem entrar alguma em contato vantagem? comigo no WhatsApp. Tem um cupom que vai ser liberado para esse episódio. Pronto. Tá? Olha só, hein? O cupom vai estar na Então, descrição todos os aqui, assim que ele me clientes falar. quiserem, Quem quiser todos os comprar clientes lá. que quiserem, Não põe tal. aqui não, porque tem que assistir. Não, sim, mas eu vou colocar para ler depois que assistir só. Coloca o link do site, pede para É isso entrar aí. em contato comigo no WhatsApp, daí eu já faço customizado ali o cupom para pessoa. Boa. Perfeito. Pode deixar, vai ter um cupomzinho, já deixei acertado com o meu chefe. E tomem vinho, pessoal, que a gente tá com um inverno aqui, ó, maravilhoso. Exatamente. pra tomar Tá no vinho. tempo ideal para isso. Tempo É isso ideal, tá incrível. Eu acho assim que esse ano, olha, tá frio pra tomar tinto, né? É o ano do danado, é o ano de conhecer todos, né? Prelúdio. Periclito, mais alguma coisa, meu querido? Não, meu caro, Fala aí, só Dani. Faz o seu. mais uma vez eu peço, por gentileza, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Sigam o nosso canal aqui, sigam a gente no Instagram também, na Taça Podcast. Esse episódio também, o áudio sai no Spotify, né? Como eu falei, estávamos de férias forçadas. por Caramba, razões- durou essa série, né? Duraram. Quase uma licença, né? Como uma licença de funcionário público, mas com licença premium, inclusive. Mas foram por motivos nobres, né? Investimos aqui em melhoria de qualidade, técnica e não só isso. E daqui para frente a gente vai retomar e vai retomar com força total. E cada vez, como eu disse, curtam, compartilhem para que seja mais relevante e a gente possa trazer cada vez mais pessoas aqui para falar dessas coisas que a gente gosta muito, que é beber e comer. Boa. Não é só de vinho, mas beber e comer sempre reúne as melhores conversas, as melhores pessoas, você pode ter certeza disso. Sigam a gente também na rede social, Emerson_Sommelier. P.Monteiro Image Factory, se você achar no Instagram aí, com IMG no lugar de Image, você vai encontrar o site da produtora, Instagram da produtora. Precisando de criação de conteúdo, quer gravar um canal de YouTube, já tem canais rodando aqui, não só esse, mas tem outros. Vem pra cá. Boa. Pedrão, o seu, Muito obrigado, cara. mais uma vez, muito obrigado pelo seu Obrigado, tempo, pessoal. por ter vindo. Não, que isso. Obrigado demais. Qualquer- Da Enoteca. Se tiver algum Tem. evento, algum lançamento, se Claro. quiser, a gente tem esse episódio de podcast, mas a gente tem outras pockets que a gente grava. Sim, Vamos marcar da gente fazer um lá na Enoteca, falar Sim. com o João Paulo lá, fazer lá, Super falar. legal, acho super legal, porque ali vocês vão ver um pouco do ambiente também, Isso, né? Sim. Que é o que eu falei aqui, cara. Restaurantes antigos, eu acho que eles têm que ser estudados, porque a gente chegou num nível de entendimento, assim, do que é incrível, né? Eu vejo, assim, eu fico muito feliz de trabalhar aqui, porque também o cliente de Alphaville, ele quer saber das coisas, né? Sim. Sim. É um pouco diferente de Porque São a Paulo, gente, né? que já tá um pouco mais, Escolar. né? Aqui não, que o cara tá mais com sede de Mais, conhecimento. mais curioso, né? É mais Você tem um curioso. cara que tem mais Mas é isso. interesse por saber, mais interessado. Gente, Obrigado. Obrigado. Gente. Lembrando que saúde. Lembrando que o melhor vinho é aquele que você gosta, o que está na sua taça. É isso aí. Saúde. Até o próximo, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.